Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da Nauheimer Assessoria e da Nauheimer Educa. Hoje a gente vai conversar com a Karen Paiva. Hoje eu vou fazer um pouco diferente do que explicar um pouquinho. Karen, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para a gente começar, fala um pouco sobre você. Nossa! Desde, cuidado que senão já é um podcast aqui. Desde lá do vôlei até toda a sua carreira, até o empreendedorismo, né? Que hoje você toca, né? Marketing esportivo, essas coisas. Sim, tá bom. Primeiro de tudo, quero agradecer o convite de estar aqui. Agradecer a você que está nos assistindo. E falar de mim é uma coisa fácil, é tranquilo, porque, como a gente está falando aqui nos bastidores, eu acho que eu sou uma pessoa muito 360. Eu me adapto às necessidades e sempre procurei oportunidades. Então, comecei a jogar vôlei com 9 anos de idade. A minha irmã, ela tem 1,90 m e é uma irmã mais velha. Então, ela treinava e o técnico percebeu que eu ia lá catar bola com a minha mãe. E naquela época, percebeu que eu era mais rapidinha. Quando perguntou a minha idade e associou a altura da minha irmã, ele já falou, vem treinar. Mas então, você é bem alta também, né? Você tá... Eu tenho 1,80 m. 1,80 m. Tive até que dar uma levantada aqui pra ficar... É que a gente é baixinho, eu tenho 1,70 m, você tem 1,70 e pouco também. 1,72 m. Então, assim, foi uma trajetória muito bacana, assim, a gente, até falando um pouquinho de nós duas, a gente tem um perfil diferente, então minha irmã era uma atleta mais alta, muito boa no bloqueio, mas um pouco mais lenta. Eu sou muito agitada. Então, na minha época, assim, tipo, foi um pouco... Começou a introduzir a líbero. Eu acho que se existisse a líbero antes, eu acho que estaria jogando até hoje, assim, porque eu tinha muita habilidade, assim, né? A bola não caía na frente. A líbero é a que recebe. Que só não ataca, né? Sim. Então ela só defende e passa, né? E, então, assim, foi uma trajetória muito rápida. A gente era da Pirelli ali, a gente ganhava e tinha o objetivo de ganhar. Hoje se fala assim, toma um choque, mas na época o nosso técnico queria que a gente ganhasse, se possível, de 15-0, 15-0, 15-0, sabe? Uhum. Então, o atleta, ele é um pouco diferente, assim, né? A educação, a mentalidade é desafiadora e é movida realmente à disputa. Você não hoje, assim, mesmo 20 anos depois de atleta, eu não entro pra brincar. Vem jogar um tênis, que eu nunca joguei tênis, vem brincar. Não, se eu for lá, é pra querer ganhar. Não sei se ganhar, assim. Mas, tipo, fazer bem feito, né? Sim. E aí foi uma trajetória, assim... Peguei a seleção paulista, até tem uma fotinha aqui que eu coloquei, que aqui eu fui considerada nesse campeonato, acho que era infanto, a melhor atleta do Brasil no Campeonato Brasileiro. Quantos anos? Eu tinha uns 14, 15. Então foi uma trajetória muito bonita, porque aqui essas maiores fotos foi na Colgate São Caetano, que a gente tricampeã brasileira, né, da Superliga. Então a gente tinha o prefeito que investia muito no esporte. Então a gente ficou assim, a gente e a Laqua de Fiore na época, que era o Minas Tênis hoje, era patrocinado pela Laqua de Fiore, só que eu era juvenil ainda, então eu tinha muita coisa pra disputar. Meu pai faleceu de câncer. Então, a minha irmã foi uma atleta muito grande, assim, da geração da Márcia Fu, Fernanda Venturini e tudo mais. Eu era do meio, meu irmão, eu tenho um caçula que também jogou, se destacou nas universidades, né, o Universidade, e foi jogar na Espanha. Que legal. Então, eu abri mão da carreira pra, tipo, sabe, ser um pouco de equilíbrio pra minha mãe. Meu pai era muito presente pra mim, assim, eu sempre foi meu, assim, a figura mesmo, paterna e tudo. Mas eu era assim, eu tinha 20 e pouquinhos anos, então eu tinha aquela ilusão de parar um ano, cuidar da minha mãe e voltar. Mas daí não volta mais, né? Isso assim, voltar, que eu quero dizer assim, você tá num campeão mundial juvenil, você tem que estar naquele nível. É que o esporte é uma constante, né? Você não consegue dar uma parada e depois... É muito difícil, né? Pode até voltar, mas... O esportista também é muita coisa, né? Igual você falou, mas né? assim, Thiago, não me arrependo de nada, assim. Sim. Foi o momento, isso que eu falo, assim, de cuidar da minha mãe, de cuidar da gente. E muitas vezes, se eu tivesse seguido a carreira, pode ser que minha mãe também não estaria hoje viva, que graças a Deus ela tá viva e firme e forte, mas sabe? Você tem uma característica também muito legal, Sim. que é você sempre ver a oportunidade Isso. em várias coisas, sabe? Tem muita gente que se apega. Por exemplo, eu saí
não E conseguir fica remoendo aquilo voltar, lá, fica né? remoendo, sabe? Então, tem um amigão meu que tá, inclusive, na Copa do Mundo, que é o Luciano, né? Ele, agora acho que é a 6ª Copa do Mundo que ele vai. E ele também tem um programa de televisão, mas cada vez que ele mudava de emissora, ele me convidava, né? Porque daí não fica na mesa ali gravada. Que ele falava muito assim, desse apego do atleta, como que eu posso falar? Não sofrer quando se aposentar. Hoje, a maior dificuldade é esse atleta frustrado, que teve uma lesão muito grave de joelho, de tornozelo. Hoje, isso que eu falo assim, principalmente no futebol, no sim. vôlei teve atletas também que aconteceram, mas eu nunca tive isso. Aí, isso que eu falo, falar de mim, aí eu Mas tinha isso- toda uma carreira. Mas você acha que esse ponto que você entrou, né? Só pra gente. Não, voltar então, pouquinho vamos embrecando, porque senão... Você acha que a gente sempre conversa com as pessoas, com jovens principalmente, essa parte de frustração, né? Que você falou, muitos param ou se aposentam e vivem uma vida de frustração ali. Sim. Porque não atingiu, às vezes, o auge ou teve que parar por alguma lesão. Você acha que pro esportista, né? Pro atleta ali, ele já é treinado para quando ele parar, ele seguir a vida dele ou não? Aí é um trabalho é uma terapia que tem que ser trabalhada. Então, vamos lá. Isso, assim, eu acho que é de pessoa para pessoa, assim, né? Isso que eu falei assim, tanto que eu tive outras profissões e deu errado aqui, quando eu vi eu já estava em outra. Acho que foi uma característica boa minha, não exclusiva, outros atletas também. Só que é um pouco de cada coisa, eu acho. Por quê? Sabe aquela festa de debutante, que quando você vai perguntar pra debutante o que ela escolheu, ela não escolheu quase nada? Que a mãe era uma frustrada que não teve a festa dela e depositou toda a festa dela na filha. Na filha, Eu acho que hoje, analisando, né, mais madura, eu acho que é um pouco de cada coisa, porque a criança hoje, ela tem habilidade, ela tem um destaque. Só que é um funil natural, tá? Você tá numa quadra com 12 atletas, você sabe quais são as 3 melhores. Você tá numa modalidade individual, o individual, então você tem que ser o foda ali e ficar vencendo tudo pra ainda ser um atleta profissional quando adulto. Então, na fase infantil, eu acho que essa ilusão não é essa do atleta. Eu acho que tem até um viés aí. Eu acho que tem muita responsabilidade envolvida dos pais, sabe? Que deposita na criança uma responsabilidade que às vezes ela nem tem tanta habilidade assim. Ela poderia jogar bem, mas com a idade do ensino médio e depois pensar na faculdade. E para mim é até triste isso, porque hoje a gente faz assessoria esportiva, né? A gente tem uma empresa, eu e o Gabriel, que chama Acontece no Esporte. E depois das Olimpíadas, até os atletas olímpicos queriam me contratar, porque assim, eu desenvolvo bem, mas eu também sou aquela pessoa que assessoro mesmo, né? E faço as indicações e tudo mais. Se você não é o número 1, isso assim, então, por exemplo, ali, aqui eu fui o número 1 do Brasil inteiro, mas então você tem que ser no mínimo o número 3 de São Paulo. Sim. Se você não é isso, é difícil chegar. Entendeu? É uma carreira que realmente você abre mão dos finais de semana, principalmente de alimentação. Eu falo assim, até o pessoal tira sarro, mas eu fui comer um hambúrguer completo, hoje em dia que tem essa hamburgueria, né? Cada esquina tem hamburgueria, porque na minha fase era assim, eu tinha que escolher se eu comia com maionese, ou com ketchup, ou com mostarda, sempre pensando numa dieta. Então, é isso, você teria que avaliar. E muitas vezes a família não avalia, né? E na parte financeira? A parte financeira, ela é difícil para os atletas, né? Porque pelo que eu vejo, assim, passa na televisão e tal, você vê o cara que não é o número 1 ali, os que estão atrás dele, tem uma dificuldade muito grande. Você vê até o pessoal pedindo dinheiro na rua mesmo pra rifa, hoje ou a vaquinha, né? Pegar porque, é difícil, né? Você conseguir dinheiro, a parte financeira. Isso é legal que você tá falando, porque a maioria das pessoas
né, os jovens, adultos, acham que o cara tem 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, Tá atleta chovendo dinheiro. tá chovendo dinheiro, patrocínio, caramba, 4. Não, tem um rapaz, eu acho que você deve conhecer, ele é campeão mundial de powerlifting, tudo é meu vizinho, né, mora no prédio que eu moro. E eu vejo que é uma vida difícil, de treinamento, de alimentação, de muita coisa. ele tem um estúdio de tatuagem, aí ele fala, ganhei, $2.000 em um campeonato e tal, porque ele não é o top dos tops, né? E ele é um dos que mais gasta, né? E é um que mais gasta. Suplemento, essas coisas. Suplementos, essas coisas. É muito caro. Não, igual isso que você falou, aí as pessoas acham que é fácil, não é fácil, você abre mão de muitas coisas, você abriu mão de muitas coisas. Então, mas vamos por parte, então por isso que eu falo assim, que eu viro até um pouco de assessoria, então são coisas assim, separadas, então a gente tá falando, por exemplo, da criança, da família, daquele atleta que ele vai ser frustrado, mas ele fez uma avaliação se ele ia ser... Se toda aquela ilusão que ele tinha a condição de ser um atleta. E tem uma idade? Só pra você estar falando Não. Tipo, assim... igual, eu tenho um filho de 6 anos. Ele faz 3 esportes. Qual a idade pra eu avaliar se é isso ou não é? Ou não é? É ele que faz a avaliação? Não, então exatamente isso. Não é o quanto que ele tá dentro de uma categoria da modalidade que ele joga. Então, por exemplo, isso que eu tô falando. Ele faz natação. É uma modalidade extremamente difícil. Ele tem que estar no psicológico zerado e tem que ser o melhor, porque é muito afunila demais. Mas qual seria o caminho? O caminho, por exemplo, o Thiago, eu quero investir no meu filho, quero investir no esporte. Seria legal uma assessoria? Não, o pai já pensar nisso? Não, mas talvez? primeiro de tudo, vamos dizer assim, se ele tem a condição financeira, vamos esquecer aquele atleta que eu ia entrar no outro assunto que não tem condição, então ele tem condição. Aí é mais difícil ainda. Aí ele vai já procurar o melhor time, ou o segundo melhor equipe, vai pela equipe, não é da cabeça do pai, entendeu? Não é da cabeça do treinador onde ele tá. Então, por exemplo, eu não sei, não saberia dizer, eu vou pensar aqui, depois o Pinheiros faz um pix aí. Vamos pensar no Pinheiros, tá? No judô. Então, tô funilando, a gente tá aqui no bastidores, tá, gente? A gente não combinou nada. Tô falando escolinha aqui, que nem essa escolinha financeira lá. Então, o cara é bom no judô. Ele é bom aonde? Ele é bom na academia dele? Ele é bom no bairro dele? Então vamos pôr ele pra lutar lá no Pinheiros. Aí a gente vai ver se ele é bom de verdade. Entendeu? Não é o pai ou o técnico, porque às vezes o técnico também fica numa sinuca de bico. Tipo assim, é que isso assim, envolve muitas coisas. Você estuda numa escola riquíssima, caríssima. Às vezes o professor, coitado, ele nem tem condição de falar pro pai, teu filho não vai chegar no top. Você entende como que é o Brasil? Então, assim, eu não entendi o que falava assim, o vôlei é uma modalidade de elite. Eu não entendi o que era isso. Hoje eu entendo. Porque eu acabei de adotar o meu primeiro atleta pela Acontece. Ele é de jiu-jitsu. É uma graça, ele é campeão de tudo, treina no CT do Cariani, ele veio como fã das minhas postagens, assim, sabe aquele carinho? Vamos ver. Então, tipo, eu não tenho condição financeira. O que eu vou fazer de assessoria para ele? Buscar apoio. Mas eu já tive uma conversa com a mãe e com ele, que vai ser dolorido. E, por exemplo, na cabecinha dele, que é o mais difícil, é assim, às vezes tem atleta que tem menos condição física, né, do que ele, mas tem mais dinheiro, então vai pagar uma viagem que ele não poderia pagar. Vai disputar um campeonato que ele não e às vezes o campeonato é ranqueado. Então são inúmeras situações. Aqui eu não tô querendo ser advogado do diabo, eu tô querendo dizer assim, já que a gente entrou nesse assunto, você realmente ser avaliado por quem realmente te levaria à frente. E aí, cara, igual você vai assessorar ele, procurar patrocínio e etc. Mas tem algum plano B que você chega, a gente vai tentar esse plano, que é trazer patrocínio, tal, pra você disputar o maior número de campeonatos possíveis, tal, subir de ranking, tal, e etc. Mas caso não dê certo, é melhor você seguir esse plano. Vocês também assessoram nisso? Na verdade, Thiago, você me coloca em situações assim delicadas, porque na verdade, que nem, desculpa falar, não é você que vai avaliar seu filho. Sim. Isso, é a mesma coisa quem vai avaliar isso é uma psicóloga. A primeira coisa que eu tô procurando é uma equipe multidisciplinar para esse menino ter condição, entendeu? Porque eu sei que ele é bom. Agora, a cabecinha dele vai ajudar até quando?
Então, Sim. outro atleta aqui que eu vou brincar, mas é da minha geração, ele não vai achar ruim, não, que ele já tá com 50 anos, mas o apelido dele é Branco. Até hoje, já não é atleta. Ele foi para 3 Olimpíadas e desde sempre o apelido dele é Branco, porque ele era aquele que, para treinar, ganhava tudo, ganhava campeonatos aqui. Quando ia disputar campeonato mundial, dava o branco. Então ele não ganhava. Sim. Então ele foi 3 Olimpíadas como reserva. Então, é isso, assim, eu tô aqui para ajudar, para ser um alicerce para ele, mas ele tem que ter recursos, não só financeiro, de equipes. Então, uma psicóloga vai ajudar e vai, de alguma forma, implantar isso na cabecinha dele. Tá, e qual que é o seu plano? Quando eu entrei nesse assunto, não é no caso dele, não é esse atleta que não tem dinheiro. O dinheiro hoje, você fala assim, eu mando ele vir aqui, você com seus recursos, com outras pessoas, enxergando, não sei o que, fala assim, que eu não tô falando de patrocínio alto para essa faixa etária. Sim. Ele tem para disputar agora um Pan-Americano nos Estados Unidos, então ele tá fazendo a rifa, R$500 de um que eu consegui, outro R$500 de outro, e isso vai fazendo essa vaquinha e vamos mandar o menino pra lá. Às vezes, já entrando um pouquinho no marketing, quando um empresário ele escuta, ele fala assim, nossa, mas é uma responsabilidade, quanto será que é esse investimento de patrocínio? Não é muito, entendeu? Não é. Hoje, assim, a minha maior necessidade é empresas de contabilidade que tentam falar com algumas empresas que vêm através dos impostos, que poderia fazer uma ajuda para esses atletas. Eu estou falando de atleta que é bom. Quando eu entrei no assunto, não é essa situação, é uma situação, aquele filhinho de papai que ele acha bom porque ele ganha de todo mundo ali no condomínio. Mas quando ele vai para um tatame, ele não é bom. Sim. Aí passa uma situação desagradável, porque frustra a cabeça daquela criança, porque os pais se incentivavam e faziam a criança viajar que ele ia ser campeão mundial. E colocava aquela pressão, né? Uma fantasia, né? Isso, criança fantasia. Só a gente mudar um pouquinho, ao invés de falar de esporte, né? Porque às vezes vai cansar quem tá assistindo que não é de esporte, é pensar nessas escolas hoje que tem o resultado para vestibular. Né? A gente não é mais hipócrita, a gente entende isso. Que tem pais que querem e pagam hoje uma mensalidade altíssima e querem o resultado no vestibular. Só que a alimentação é da criança. Você pode ter 2 filhos, um extremamente inteligente e que ele mesmo se desafia, ele quer estudar mais, ele quer entregar mais e ele compete até com o professor. E você tem o outro filho que nasceu da mesma mãe do mesmo pai, que é aquele esforçado para passar na média. É sobre isso. Sim. Então, assim, não é a mesma escola que eles deveriam estar estudando. Sim. Esse segundo, ele deveria estar estudando em outra escola pra às vezes, perceber que ele tem habilidade para um esporte que nunca foi... desenvolver outra coisa. Entendeu? Entrando nesse assunto, até legal, o Cariani, ele comentou que ele tirou o filho dele de uma escola de Santo André. É bem conhecida, não vou falar o nome aqui. Não vamos não. É bem conhecida. Você passa assim na frente da escola, meu, só USP, PUC, não sei o que lá, escola federal, etc. Ele falou que tirou de lá por conta que focava muito em vestibular. Resultado e vestibular. Ele tirou de lá porque ele queria uma ideia pro filho dele, não só para passar no vestibular. Sim. Ele queria a ideia pro filho dele de vida, de empreendedorismo, experiência, esporte, essas coisas. Então ele tirou de lá, que era a escola cara, e não sei que escola ele colocou, mas ele eu fiz um parâmetro nesse sentido, mas ele tirou por conta disso, e eu acho de extrema importância, né? Essa questão de você saber não colocar no seu filho aquela fantasia que era sua, né, do pai, a expectativa, né? Que era do pai, às vezes o pai é frustrado a vida inteira, porque queria ser jogador de futebol, ou queria passar numa escola federal, aí coloca no filho aquela expectativa que o filho, às vezes, nem quer aquilo ali. Não, assim, então, eu convivo bastante, até na minha época mesmo de atleta, né, assim, a gente, na época não tem a maturidade, mas depois você vai lembrar... Nossa, a gente tinha um técnico que era japonês, eu posso falar também que ele já é falecido, atenção. Mas era na época que, sabe, dava o tapa na testa porque errava. Sim. Tinha o castigo de um carrinho de bola, então você pegava o carrinho e jogava e a pessoa tinha que correr. Eu falava, por que aquela menina se submetia àquilo? Porque era nítido que ela não ia ser uma atleta, ela era a reserva da reserva da reserva. Sabe, vai ser feliz, sim. Vai... O que te leva a isso? Vai brincar na hora maçã, vai brincar no clube, vai... Isso que eu falei assim, há pouco tempo até, eu fui professora de beach vôlei, no meio da pandemia.
Aquilo me fez tão bem, porque assim, era ensinar o vôlei na época que ninguém nem podia conversar direito, né? E todo mundo de máscara, mas é aquela coisa de chamar de pro, sabe? Sim. Então tem tanta coisa que você não precisa ser. Quando você fala assim, como que você então indicaria a sua assessoria, a minha assessoria? Primeiro é o psicológico, é pensar no ser humano. O que vai fazer bem para ele ser um adulto melhor? Ah, ele é extremamente habilidoso, ele vai ser um atleta, então nós vamos cansar, ele vai treinar, e é uma vida realmente bem, assim, Sim. fora do padrão. Não, então o que pode estar dentro do universo daquela modalidade que ele gosta, que ele vai ser feliz, ele vai ter condição de ganhar dinheiro e tudo mais, entendeu? Então, se tem a parte psicológica natural e trabalhada com essa criança, ele mesmo chega uma hora que ele fala, pô, não, eu vou parar e vou estudar melhor que eu pretendo fazer tal coisa, entendeu? E foi o tempo, né, da gente falar que professor de educação física não ganhava dinheiro, que isso... Nossa, hoje tem muita gente ganhando dinheiro formada em educação física. Mas eu acho entendeu? que em todas as áreas a gente tem alguma parcela de alguém ganhando dinheiro, né? Sim. Não, mas eu tô falando assim, por exemplo, quem gosta de esporte optaria por uma educação física, por exemplo, ou um jornalismo, ou um marketing esportivo, né? Tô falando assim, quem é ainda nesse E as assunto. redes sociais melhorou bastante isso, né? A questão. Ainda mais aquela questão, né, de visual, né? Você ter o corpo e tudo, etc. Então, pro profissional do esporte ou a educação física, né? Eu acho que isso ajuda. Quem consegue trabalhar bem as redes sociais hoje em dia, igual você falou, vai ganhar dinheiro. Rede social hoje, quem trabalhar em qualquer situação. Qualquer área. Hoje, se eu fosse atleta, eu seria rica já. Sim. Então, assim, tipo, na mesma proporção da idade. Na sua época não tinha nada. Não tinha nem... O Gabriel fica louco pra me ver jogar, era poucos canais, assim, era os maiores canais. Qual o auge foi... O nosso auge foi 90 até 2000. 90, era pouco, assim, não tinha nem muito canal de... Não tinha nem internet. Então eu ia falar canal de YouTube. Nem celular, pô. Porque hoje você pega, você já... celular tinha, mas não tinha, as pessoas não tinham. A internet era acessível. A internet foi então você vai jogar no Google, você vai jogar no YouTube, você vai falar assim, final da Colgate, que olha o estádio como ficava. Você acha pontualmente coisas que eram da Globo, do Sport TV daquela época, que jogaram pro YouTube, entendeu? Sim. Mas não é que nem hoje. Qualidade zero. Então... Aquela era eu, embaçada, assim, sabe? Então, assim, não aparecia gente... a cara desfocada. Aquela TV de tubo, né? A gente tinha... E assim, falando sobre isso, já entrando nesse marketing esportivo, eu pego muito no pé. Porque tem empresas que investem e depois tiram investimento porque não deu resultado. Não deu resultado porque você não fez assessoria esportiva, que você não teve uma equipe de marketing que soube fazer. E o atleta, ele fica desesperado para conseguir um patrocínio e depois não entrega o que ele poderia entregar individualmente, entendeu? Meio que ele fica, sei lá, frustrado? Que não conseguiu, não, é que assim, por exemplo... Tem atleta que ele não tem habilidade para câmera, como qualquer pessoa. Não falo bem, não gosto, não me sinto bem. Tá bom, só que você não tinha patrocínio. Então você pega 15% do seu patrocínio e você contrata uma agência. Porque assim, eu sou a favor que o atleta ele tem que entrar na quadra e treinar. Ele tem que estar no foco do treino. Só que ele pode estar treinando e alguém fazendo conteúdo para ele. Sim. Entende? Mas entrando um pouquinho do marketing ali das empresas, eu acho que a empresa ela vem com uma visão meio distorcida do que seria o marketing. Porque o marketing, acho que nesse momento, não é vendas. Eu tô fazendo vendas para você, eu tô fazendo marketing, por exemplo, da sua marca. Não é que, tipo assim, mais gente estão visualizando você tá em vários outros canais. Não, quem faz a venda é a empresa. Não sou eu o marketing, entendeu? Eu acho que eles vêm com uma ideia, por exemplo, vou patrocinar a seleção. Depois do jogo, mas ninguém me ligou, eu não fiz venda nenhuma, não tive nenhum valor aí expressivo de vendas ou essa questão financeira, mas eu acho que a empresa, ela tá meio enganada nesse momento. Eu acho que... Então, mas aí eu vou culpar o marketing dessa empresa. Porque, por exemplo, vamos dizer que nós somos um trio aqui e a gente tem um dinheiro para investir, ok?
Então, um dos três vai ser a cabeça pensante de como retornar esse dinheiro. Eu concordo com você que só a visibilidade da marca já seria um investimento. Porque se você não estou falando de um investimento altíssimo de seleção, eu estou falando de atletas ou de clubes aqui de São Paulo, ok? O problema é exatamente isso. O marketing que está ali, ele não é focado em vendas através do esporte. Então, a equipe de marketing é diferente daquela empresa que vai desenhar uma campanha para outdoor. Não, você tem que ter na sua empresa uma equipe que entenda um pouco do esporte. E se chega o atleta que é o mais esperto, por exemplo, se eu fosse hoje atleta, quem fez muito bem isso e faz muito bem é o Minas Tênis, que fazia Caetambé. Eu ia ser a primeira a pegar o meu leite de manhã e já ia fazer a divulgação. Porque eu vou despertar. Por exemplo, o patrocínio não vai para o atleta, o patrocínio vai para a equipe. Sim. É que então, o Minas fez isso. Mas se eu fosse naquela época, eu ia ser a primeira. Já fazer meu videozinho tomando meu leite. Aí agradecer o patrocínio para a equipe que... Entendeu? Então eu falo assim, hoje é um empurra. O atleta quer o patrocínio, mas não quer divulgar. A empresa investe, mas não tem uma equipe que vai tirar o sangue de pedra ali do pessoal, entendeu? Sim. Seja com ativação, seja em jogo, seja com mailing. Quantas vezes, assim, né, depois do decorrer aí, a gente prestou uma assessoria aí para uma empresa alta, com investimento alto, e a gente foi aprendendo, porque eu também não era formada em marketing, sou formada em educação física. E eu fui com essa empresa por um convite, e eu levei a experiência de ter sido atleta. Então, na minha época, eu era novinha lá, eu falava assim, nossa, mas quanto será que essa Colgate gasta para fazer tudo isso? Que depois veio muito bem, acho que foi a marca que fez melhor lá na época, foi o Leite Moça. O Leite Moça em Sorocaba, ele transformou a cidade. A cidade virou a cidade do vôlei. Aquilo foi fenomenal. Foi a primeira vez que tinha Santinho. Foi incrível. Aquilo ali, pra mim, quem foi? Um dia eu queria descobrir quem teve aquela ideia. Que é isso que eu quero dizer. Você vai investir, mas se você só pôr o logo ali na camiseta, ela não vai te trazer nada. Esse marketing, ele tem que ser um marketing de movimento. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes... É que eu tenho tanta coisa na vida. Então, por exemplo, eu tinha um programa de televisão. Aí, eu tinha que buscar o meu patrocínio mesmo, né? Sim. Então, quantas vezes que eu ia num outro perfil, de um outro programa, e via que tinha um patrocínio, e às vezes, por exemplo, eu tô aqui apresentando, o patrocinador fez algum comentário, alguém fez algum comentário, e o apresentador nem respondia. Sabe assim? Então eu pegava ali, já chamava no direct, eu também tenho um programa de televisão, quer me patrocinar também? E vai. Então, assim... fazer, não é que eu sou marqueteira, é fazer bem feito na área que você está trabalhando. Então, como professora eu fui ser a melhor professora, agora com marketing a gente quer ser o melhor, agora eu assumi um pouco de criadora de conteúdo, porque eu achava que a palavra influencer, eu não é que eu não gostava, eu acho que banalizou. Existem influencers digitais, isso é unânime, eu concordo. Porém, tem uma pessoa que é daqui da esquina e ela influencia o bairro dela, ela fala que ela é influencer. Não, você não é, você é influencer, então, do seu bairro, né? Pra mim, influencer é o Casé TV lá que fez o Vozinha chegar, não sei quantos milhões. Mais de 20 milhões. Entendeu? Incentivando ali o cara. E isso aí você influenciar. E aí a gente foi num evento bem grande e tinha ali a diferença do que é influencer e do que é criador de conteúdo. E aí eu me identifiquei. Falei, eu posso influenciar? Sim, eu posso. Estou falando, tá tomando um suplemento, alguém vê, a Karen tá tomando, eu vou perguntar para ela. Então você acabou influenciando. Mas criadora de conteúdo é diferente. Não, vamos sentar, você vai divulgar a minha marca, eu vou estudar essa marca e vou criar um conteúdo para você, né? Então, eu ia falar, aí você vai fazer, eu vou ser criadora de conteúdo, então eu vou fazer o melhor que eu puder fazer. Entendeu? É que isso que eu falo, hoje banalizou um pouco de tudo e todo mundo acha que porque você tá lá. Quer ser, né? Você tá ali na rede social, você acha que você pode enganar o povo. O cara tem 1000 seguidores, o que você é? Mas eu acho que aí é gente jovem. Então, mas Não, influencer é gente jovem. Criador de conteúdo, eu acho que tem. Você pode ver que é uma maturidade maior. Eu tô falando de 30 e poucos pra cima. E aí você consegue enxergar esse tipo de oportunidade. Jovem de hoje não. Mas não é número de seguidor. Tá vendo? Sim,
porque... assim, da pessoa que tem pouco, não tem nem engajamento, não tem nem visualização. Não tem o retorno. Isso, eu só não compreendei, não tem retorno. Porque hoje as marcas começaram até, não marca gigante, tá? Eu tô falando coisa mais bairrista, né? Assim, ela não olha mais o número de seguidor. Porque muitas... Há um tempo atrás, eu tô falando coisa de 5 anos atrás, banalizou também das pessoas, a marca queria só a gente que tinha seguidor, o que aconteceu? Todo mundo foi e comprou seguidor. Que batia o olho lá, eu tenho... 99 comprado. Mas é isso aí. Hoje não, hoje é mensurado pelo alcance, né? Sim. Aqui, visualizações, exemplo, né? Você não vai nas curtidas hoje. O cara, porque muita gente visualiza, gosta e não curte. Igual entendeu? aqui. Principalmente os invejosos. Mas é muita gente. Olha, te inveja, eu não curto, mas eu não sou. Mas se você faz alguma coisa errada, aí é difícil. Aí ele vai ser o primeiro a comentar. Não, mas isso é normal. Isso é normal. Pessoa, isso aí você tem, na internet, você tem 1000 pessoas falando bem, 2 falando mal, e você vai se apegar nas 2 que tá falando mal. Olha, isso aqui, gente, é outro podcast à parte. Porque assim, as pessoas sabem onde eu tô. Por exemplo, eu vim aqui, a pessoa vai falar, nossa, eu conheço os meninos lá. Tá, mas você não deu nenhum like, você me viu, você conhecia, você gostava. Então, eu fui percebendo nesse sentido. As pessoas sabiam que eu tinha ido em tal lugar, tinham me visto em algum lugar, mas eu fazia um comentário ou uma curtida que porque seja. Porque assim, que ajuda, hoje, como muitas coisas são envolvidas através da rede social, todo mundo sabe que um comentário ele vai te trazer mais engajamento. Isso não é mais novidade. Então, hoje... Mas as pessoas que... O que tá assistindo... que está consumindo, ele não tem esse interesse. Sim. Quem tem interesse é quem está fazendo conteúdo. Agora, a gente isso é uma coisa que está acontecendo realmente, é um problema, e até a Meta mesmo está tentando decifrar, entender, porque o que acontece? As pessoas olham, as pessoas gostam, mas dificilmente elas curtem. Nós estamos falando aí que tem vídeo com milhões de visualizações e tá lá 100 curtidas. Comentário, menos ainda. Curtida tem mais até do que comentário, entendeu? Só quando é uma coisa que você vai falar assim, engajou mesmo, quando tá lá visualização no alto, curtida no alto e comentário próximo à curtida. Você vê lá, 1 milhão de curtidas e 1 milhão de comentários. Você fala, puta, isso aí estourou. Mas isso daí nós estamos falando, que é muito um pontinho difícil. Fora da curva. É muito difícil, O seu conteúdo pode trazer... Então, aí o que acontece, tava vendo também da Meta, que, eles estão mais preocupados na visualização mesmo, propriamente, do que nas curtidas, por causa que eles viram esse problema. Uhum. Então, o algoritmo agora tá trabalhando, você tá tendo engajamento, então vamos empurrar mais ele. Mas tem pouca curtida, tem mais visualização, então não vamos pegar mais na visualização. Tá tendo muita visualização, a pessoa tá ficando lá, tá ficando mais de 1 minuto no seu vídeo. Então o algoritmo vê tudo isso daí. Mas a questão de curtidas e curtida nesse nicho de engajamento, esquece, o pessoal não curte. Não é por maldade. Eu assisto muitas coisas, e falo, nossa, que legal, e passo. Curte. Sim. Que legal, passo. Até minha mulher falou esses dias, você tava rindo no vídeo aí, tudo, curte aí o do rapaz, você gostou do vídeo? Aí pode crer, tu te curtir, entendeu? Nem o nosso você curte. Então, mas não é, sabe, não é a maldade, você vai, hoje tá tão... Natural, né? Natural você passar, que assunto legal, vai outro assunto. É tanta informação na sua cabeça que você até pula, né? É rápido, né? É cada vez mais você é muito rápido. O seu cérebro tá trabalhando mais rápido. Então você fica ali, alguns segundos já passa. Aí é isso que acontece que você falou. Você passa no curte, vê. Você perde esse movimento até de curtir. É só passa. Olha, só sei que eu não sei a idade de vocês, mas que tá tudo tão diferente esse mundo, assim. Tá. E tão rápido, né? Eu tô falando assim, eu amei Vou falar uma coisa bem aleatória, tá, gente? Por favor. Que a Globo fez o pagode dos 90 anos. Quase ninguém mais assiste. Não vi. Então, quase ninguém assiste televisão. Thiago assiste. Mas assim, ele faz eu assisti mais por causa que tava tão envolvida com a Copa, e aí vinha os anúncios, e aí eu ficava trocando, dependendo do comentarista, era Cazé, era Globo, não sei o que, né? Eu tava assistindo Cazé. Nossa, aquele programinha, me trouxe uma nostalgia, assim, mas de coisa boa, de quanta, assim, sabe? Então, quando a gente fala, não me acho no YouTube, eu falo, mas que tempo bom, porque eu aprontava tanto. Tinha os jogos regionais, assim, se eu tivesse celular naquela, acho que nem aqui eu...
Não, e os jogos... Canceladíssima. E os jogos... Ou não, eu estaria igual a Mari lá da Copa, um sucesso, tanto é que eu falo pro Gabriel, tá vendo que, assim, o Gabriel, ele tem muita... Ele tinha vergonha alheia, né? Eu sou extremamente empolgante, assim. Eu sou empolgada pra tudo, assim. Eu tenho uma... impulsividade. E assim... Bom, isso é legal, eu gosto. Deu certo porque, na verdade, as pessoas gostavam, porque muitas vezes elas se sentem onde eu tô. Porque você vai fazer, que nem hoje eu tô sendo repórter de um portal. Então eu falo mais baixo, eu tento me controlar. Às vezes eu tô com uma entrevistada que é show de bola, mas é diferente a postura. Você fica mais quando você tá no esporte, você tá não sei o que, você tá postando umas Olimpíadas. Meu Deus, eu só vou dar uma campalhota. Mas sempre foi assim? Sempre. Ou não? Não, quando sempre. Você jogava, super sempre foi namoradeira. Assim. Não precisou trabalhar essa questão. Não, e por isso que eu falo assim, isso é nítido na pessoa, desde criança, então é isso que eu falo assim. Por que eu falei do líbero? Porque a Fabi, que foi muito tempo o líbero da seleção brasileira, é uma velocidade diferente, você tem que ter uma reação, você tem que ter uma leitura do movimento do adversário para você ler o movimento, se ele vai ter um ataque, se ele vai dar uma largada, se vai ser um lobby, né? Não sei se você entende, vôlei, mas entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Então eu sempre fui, mas assim, nossa, se eu contar aqui, vocês iam dar risada. Baixinha. Né? Mas eu era juvenil. E eu jogava, por exemplo, quando a Moser, tem a Maria Alice, então eu vou chamar ela de velha, que eu não dá. Mas eu já tinha uma idade, porque eu era juvenil e jogava com adulto. Então eu treinava gritando o tempo inteiro, vamos, não sei o quê. Hoje eu falo assim, meu Deus, sabe quando eu chego num lugar muito barulhento, eu falo assim, meu Deus, será que era isso? Será que... Mas era assim na escola, era assim com as amigas, ainda no final de semana, na minha época, vocês são bem mais altos do que eu. Tinha reggae night, ainda eu ia na reggae night, dançava a noite inteira, então assim, vai dar pessoa isso, é uma energia que também você não viu meu conteúdo lá com o Toguro lá? Acho que ele perguntou, ele pediu uma pessoa errada pra beber aquele litrão, eu teria bebido outro, e assim... Virou mesmo. E assim, então, numa situação que se não fosse a minha empolgação, sim, eu iria repensar se eu beber ou não. Sim. Então, eu sou muito emoção à flor da pele. E pra mim, assim, até, assim, né, um dia ainda vai chegar, chegou no Toguro, ainda vai chegar mais. Naquela semana, eu tinha feito uma palestra para empreendedoras. E tinha comentado disso, como que uma pessoa formada em educação física, com o rosto todo tatuado, foi ser head de marketing na CIMED. Eu fico pensando, aquela mesa, tudo ali dos... Nossa, que gastaram milhões. Um comentário à parte. E eu tinha feito essa palestra. Aí, dentro da feira... Eu fui convidada para dar uma entrevista. E ali eu fui falar também, super natural. E o cara tá, como ele é o rei das entrevistas, esse entrevistador. Ele tá com um crachá de imprensa. Aí ele falou, mas você quer conhecer o Toguro? Vamos lá agora. Então eu já fui, sabe naquela expectativa? Olha, gente, quem não sabe, faz esse corte, hein, pelo amor de Deus. O Gabriel é super quietinho, eu só não sou uma Mari das Olimpíadas, porque ele ficava me segurando. Nossa, eu gosto de contar a história, assim, do que a gente já passou. E a gente foi, só que tava lotado, tinha uma feia quilômetro. Então, na época você tinha um crachá de imprensa, que você ia chegar lá e já ia entrar. Tinha, assim, uma expectativa, era meio até uma avaliação, se você vai ou não, né? Aí chegou um empresário, entrou, só falou um oizinho, entrou pra tirar foto, foi lá cumprimentar. Quando ele cumprimentou, eu não sei porquê, esse empresário foi com a cara do Gabriel. E falou, você quer tirar foto? Mas o Gabriel tava lá só por mim. Nunca falou do Toguro da vida. Pum. Aí o Gabriel, quero. Nossa, tadinho, eu quase matava. Ele falou assim, mas você tinha que ter passado a vez pra mim. Não você foi lá tirar foto. Aí ele foi rapidinho e voltou. Sim. E aquela adrenalina, sabe aquela ansiedade de criança? Eu não sei quando que eu vou envelhecer. Porque assim, ai meu Deus, será que eu não vou? E brigava com o Gabriel ainda. Porque você não deixou eu ir. Você não me chamou nem. A hora que ela fez, vem... Isso que eu falo assim, meu filho, se tivesse outro microfone, se tivesse com o repórter, ele não ia aguentar. Entende? Então, assim, é uma emoção que eu não sei explicar. E eu tinha isso dentro de quadra, mas pra tudo. Era na quadra como atleta, e ainda eu falo assim, imagina se eu não gastasse energia. Você virou corte? Dele? Não, dele não. Na verdade, assim, ele pôs no canal do YouTube...
E eu não tinha TikTok. Assim, porque assim, eu também, gente, trabalho tanto, faço tanta coisa. Pra ficar que eu não vi isso, assim, eu não vivo do meu Instagram. Eu posto lá e vou fazer outra coisa, né? E no dia seguinte, que a gente tava na feira, a gente tava no nosso stand, que inclusive era da Labor Química. Uma menina falou assim: meu namorado mandando aqui, você tá lá no canal do YouTube. Nem tinha pensado no canal do YouTube do Toguro. Aí quando a gente foi ver, na verdade já tinha assim, uns 3, 4 cortes no TikTok. Dele. Então, mas não é dele. Aí que a gente vai entender. Sim, tipo, acho que. Eu não sei se eles não têm uso de imagem, eu não sei como que é o contrato deles. São pessoas que vão devem fazer isso direto, porque não ia fazer só comigo. Vão no YouTube, lá no canal, tem o vídeo inteiro e faz o corte. Se eu não me engano, pode alguns segundos, não pode? Tipo, igual a gente tá gravando aqui. Aí o Thiago vai, pega corte de 30 segundos e joga no YouTube. Isso é liberado, se eu não me engano. Tem alguma coisa assim que é liberado. Não, eu só sei que aí, tipo assim, quando eu fui olhar... Se eu não me engano, eu já tava, assim, uns 3 TikTok que eu nunca, né... E, assim, com mais de 1 milhão de visualizações. Legal. Que era a Loura do Litrão, virou, assim, sabe? Aí aquilo já deu aquela sensação, mas passou, né? Aí veio algumas pessoas que estavam na feira, porque assim, o nosso stand era pequenininho. E me reconheceu já, porque era muito fã dele. Uhum. Aí um desses, ele tava com a camisa da Portuguesa, que a Mansa Maromba patrocina, né? Aí ele falou, você não consegue, porque aí as pessoas acham que a gente tem intimidade. Não, foi só uma questão de oportunidade, porque eu poderia ter entrado, tirado a fotinha e saído. Eu acho que foi tão natural também, né, que você Mas vocês entenderam a pergunta dele? Não, por isso que eu perguntei do Litrão, é que assim, eu entrei com essa energia pra falar dele, então assim, ele falou, e ele é calmo. Eu pra mim achava, ele é calmo, ele falou, calma, que pré-treino você tomou? Foi. Aí eu falei, não tomei nada, porque se eu tivesse tomado, você ia ver. Tá mais aí. Mas aí na hora, isso você me veio e eu falei assim, vamos marcar um drink, porque eu já pensei, mas em outro momento, sei lá, né? Sim. Vamos marcar um drink que você vai ver, ou então mais acelerada. Daí ele parou, ele falou, tem mansão aí? Tem não sei o quê. Aí, só que foi muito legal, assim, foi legal porque mesmo. As pessoas que estavam na fila também começaram a torcer. Porque assim, foi de imediato, eu nem sabia, na hora eu nem pensei. Ali, ele foi, virei tudo, e ele ficou preocupado. Eu fiquei uma meia hora, eu falei assim, não tem nada. Aí, resumindo, esse menino que veio com a camisa da Portuguesa, até pegou uma amizade, o nome dele é Bruno. Eu falei, não, eu não tenho intimidade, mas provavelmente ele tá na Gaviões, que ele também é embaixador da Gaviões. Quando eu cheguei lá, eu dei um gritão, aí os assessores dele já mandou subir. Aí subi, aí ele deu atenção pra mim, pro Bruno, tirou foto e tudo, sabe? Aí a gente teve até uma troca, eu recebi um puta kit, que agora ele foi pra Copa, e aí agora eu vou fazer um conteúdo com ele na mansão mesmo. Ah, assim, que legal. Então, você conseguiu o contato, então? Sim. Só que na hora da empolgado, porque daí ele também ficou empolgado. E aí eu até imaginei que poderia ter sido contratada por ele, assim, né? Porque ele precisa, né? Sim. Ele tem bastante movimentação. Então eu tô na troca, assim, né? Não que eu sou cara demais. Mentira, que juntou. Não, pra mim. Mas é que é uma série de coisas. Abre, fora isso, tipo, eu acho que se entrar aí, abre outras frentes, outras portas inimagináveis. Não, mas já abriu. É que eu não posso falar agora, na verdade. Isso é bom. Na verdade, assim, quando eu falei que eu fui professora de beach vôlei lá, acho que isso que é gostoso também. Às vezes você ser simples e não tem interesse da situação. Deixa Menino, rolar, depois eu fui descobrir que eu tinha um monte de riquinho lá fazendo aulinha de vôlei comigo. E um desses alunos que tem uma namorada, tipo, que assim, eu sou muito carinhosa, assim, mesmo, né? Como professora e tudo. Já fizeram um convite, tem uma modalidade que tá chegando no Brasil, que já tá aí, eles vão ser os pioneiros ali da BC, então tem umas coisas envolvidas que na verdade, assim, chamou a atenção por esse conteúdo que chegou pra todo mundo, e as pessoas, pô, mas você fala bem, porque daí começaram a ver os outros conteúdos, né? Sim. Que aí vê aquele... Puxa, né? Tipo, você tá lá, deixa eu ver quem é a Karen Paiva. Aí entra lá e vai vendo e tudo, isso é legal. Isso grata por tudo, assim, isso que eu falei, na minha vida
eu não tenho nenhum arrependimento, assim. Tem Desde coisas que não deu certo. E com quantos anos ali? Você falou parei no começo, de jogar com 26 anos. Com 26, do profissional. E aí eu fiquei um ano mas você fora. já era formada em educação física? Isso, eu era formada, por isso que eu consegui até parar. Aí, pode ir falando, né, as marcas. Claro, aí eu era atleta do Colégio Objetivo, que o Objetivo ainda vinha a minha bolsa aqui da Paulista, que a gente é do ABC. E aí eu bati. Então, o dono da escola, ele tinha um orgulho, porque na minha época tinha a Copa da NAP. Quem tá assistindo tem 50, vai ter uns déjà vu aí. Ele ficava orgulhoso, porque ele ia lá no Banco do Brasil, né, no clube, buscar a atleta dele, que era atleta do Objetivo, cumprimentava o Zé Roberto Guimarães, me levava pra jogar e me devolvia lá, né? A primeira, isso que eu falei, eu também, quem tá assistindo, não sei com o público de você se é só empresário ou pessoas que gostam desse, isso que eu falo assim, hoje as oportunidades estão mais fáceis, porque eu só entro no assunto do Toguro porque a gente tem um bullying, assim, né? Eu sempre fui muito elétrica, sempre falei muito alto, então assim, não é todo mundo que gosta. Eu já sou alta, então você chega num lugar, a pessoa te olha, principalmente as baixinhas, me olha, assim, vira o centro da atenção. Nossa, ela tá querendo aparecer. Não, filha, eu já tô aparecendo, porque você põe o salto, você chega produzida. Mas tem lugar que depende de você, né? Pô, vai só ficar feliz quando a Karen chegar. Então, mas hoje eu não ligo mais, mas eu sou, assim, não é que eu sofria, às vezes eu queria permanecer num lugar que não cabia pra mim. Sim. Mas são coisas que vêm pela maturidade, né? Então, você tava falando da idade. Aí eu bati na porta desse dono da escola, lá do Objetivo. Eu falei, meu pai era muito presente. Meu pai era aqueles, assim, que alugava van, alugava ônibus pra assistir nossos jogos. Mesmo que era joguinho da escola. Isso que eu fazia. Ele ia bater, ia pra assistir, pra gente ganhar. E aí, foi um luto lá pra todo mundo. E o dono da escola falou assim, nossa, mas já foi atribuição. Se eu conseguir, vai ser uma linha ou outra. Eu falei, não me importa. Me importa ficar com a minha mãe, né? Que minha irmã jogava no Pinheiros, então ela tinha uma carreira, né, mais possibilidade. Continuou? Continuou. Então, eu abri mão. Quem que é a sua irmã? Desculpa. O nome dela é Kelly. Você vai pegar, se você jogar, e a dela apareceu bastante, apareceu mais por causa do trio, que era a Marcia Fu, a Fernanda Venturini, a minha irmã. E aí, resumindo, e meu irmão jogava na Espanha. Então, dos três, eu era a única que tinha me formado. E graças a Roberto Guimarães. Marcia Fu é do BBB? Não, é da Fazenda. Da Fazenda. Chegou que nem uma louca. Então, imagina a energia daquela mulher. Mais ou menos isso. Então, ali ela se apareceu pela loucura dela, sim, né? Mas a atleta, ela era daquele jeito. Ela que queria quebrar a cara das cubanas. Marcia Fu. A Venturini era mais comedida. Que casou com o Roberto? Com o Bernardinho. Com o Bernardinho, Sim, mas também já se separaram. É mãe do outro, que também do é da seleção. levantador. Esqueci o nome dele. Mas resumindo... Sim. É o Bruno, isso, é o Bruno. Bruno. E desse pessoal antigo, assim, dessas que não sobressaíram, mas mais conhecidas, você tem contato ainda com elas ou não? Não tenho. Eu tenho, por exemplo, que nem nas Olimpíadas tinha a Casa Brasil. E aí eu fui como imprensa e consegui entrar na Casa Brasil. Aí lá eu revi. Então, por exemplo, a Virna a Virna é outra. Tem uma energia assim, né? Essa você jogou com ela? Joguei. Porque eu jogava na categoria delas. Eu era mais nova, mas eu jogava com elas. A Virna é conhecida, você conhece? E muitas saíram da área, entendeu? Então, por exemplo, a Ana Moser, na verdade, ela abriu o instituto dela, foi até secretária de esporte, né, do governo, entendeu que não é para ela a política, já saiu muito rápido. Então, assim, não tem, porque muitas foram para outras áreas, a área da nutrição, foram em ser mãe, não sei o quê. É quase impossível manter, né? Sim, muito... ou outro, eu acho. Porque cada um vai igual a gente caminho, na vida, né? Igual na escola, um ou outro que você vai ter amizade, fica, né? que fica. É que hoje evoluiu muito e os atletas hoje olímpicos, eles têm outras condições. Então, assim, eles têm bolsa atleta por muito tempo. A própria CBF, né?
Confederação Brasileira... De vôlei? Não, o COB, desculpa. COB. O COB hoje ele tem um coaching que ele escolhe, por exemplo, a cada, acho que semestre, 10 atletas que já vão se aposentar como atleta para ajudá-los a sair encaminhados como uma profissão. Que legal. É. Isso é legal. Então é muita evolução. E muita gente, isso que eu falo assim, acabou tipo fazendo uma faculdade, participando de um concurso público e se afasta mesmo. Porque também eram épocas diferentes, né? Também, né? Tipo, igual se fosse hoje em dia, muitos igual atletas, esses de ponta, tem milhões de seguidores, um monte de patrocínio e vivem como... É que teve uma visão diferente, assim. Teve gente que, por exemplo, a confederação é no Rio de Janeiro. Então, eu vou dar um exemplo aqui da Virna. Teve atletas que continuaram com o vínculo, mesmo se fosse lá pra falar um oi, pra tomar um cafezinho, não sei o quê. Entendi. E foram tendo cargos dentro do COB, entendeu? Então, isso perdurou. Sim. Agora, quem naquela época falou assim, você deixou de ser atleta, você não tinha um respaldo, você ia fazer a faculdade, muitas vezes, assim, tem muita gente que é atleta que não é uma frustração, mas, tipo, também cansou, sabe? Ai, cansei e vou fazer direito, entendeu? Foi. Sim, porque até mesmo, igual a gente tava falando, é uma vida além de desafios, é uma vida que você deixa muita coisa pela frente, né? A vida de atleta, você pode falar melhor que a gente, é muito difícil, né? Sim, igual você falou, alimentação, treino. Tem gente que fala assim, quer viver outra vida, assim, quer viver diferente, né, que outra vida. Então, que nem a própria Fabi, ela, assim que ela encerrou, ela já virou comentarista de vôlei. E vai até hoje. Então, são pessoas que gostam daquela modalidade, já tem um histórico e perdura, entendeu? Uhum. Karen, só voltando um pouquinho, a gente falou bastante, você falou bastante no meio ali da assessoria, mas hoje, o que a sua assessoria, né, acontece no esporte, ela faz, né? Explica pra gente, isso vai até, é bom gerar um corte, o que a assessoria no esporte, ela faz? O que vocês fazem, né? Assim? Então, é que assim, depende do tipo de atleta. Então, vamos pensar num atleta de alto nível. O que mais apareceu pra gente é aquele atleta que ele não quer ter a vida social. Ou ele tá numa transição, ele participou das Olimpíadas de Paris, mas ele percebe que ele vai ter ali mais 5 anos como atleta e de repente quer migrar para conhecer outras pessoas, para estar em evidência, para de repente ser um comentarista, ser um técnico e tudo mais. Então a gente auxilia nessa, como se fosse até uma assessoria de imprensa, para evidenciar esse atleta, seja em podcast, seja em eventos sociais, seja para ele se mostrar, pelo menos na cidade que ele está ou no universo que ele vive. Segundo, a proposta de patrocínio. Então, a gente faz captação para esse atleta. Tá. Só aí já é meio caminho andado, porque isso deixa ele literalmente mais tranquilo para focar nos treinos e na competição. Mas aí, só um parênteses, você recebe um percentual do valor que ele ganhar? Depende do contrato. Ou depende? Depende, ele pode me contratar mensalmente, a gente pode como contrato. Ou eu posso negociar o que eu levar de patrocinador para ele, ou às vezes eu fecho alguma... Se o atleta precisa de mais, normalmente eu fecho um valor mensal, porque ele precisa mesmo, e o valor pode ser menor, e às vezes até ele fala, não, então tá bom, então você tá me ajudando, então se a gente fechar, aí você fica com uma porcentagem, entendeu? Legal. Mas não é tão simples assim, eu me baseei muito para esses atletas aí olímpicos que, por exemplo, a minha assessoria ela é muito mais humana, assim, não é uma coisa muito... Hoje, o meu forte é a criação de conteúdo e o relacionamento de eventos, né? Porque chega uma hora que você cansa também. Se o atleta não está entendendo a necessidade dele aparecer, você pode levar ele para onde ele quiser. Ele não vai. Não vai virar. Ele não vai virar, entendeu? Sim. Eu lembro até hoje, um atleta, na verdade, os atletas de boxe, eles tinham um assessor, nem era daquela, era de Goiânia. Aquele cara me ensinou tanto, porque assim, para as Olimpíadas tem muita coisa envolvida. Tem a Lei 40, a Lei 40, você tem que aprender tudo, o que você pode falar, o que você pode usar, o que você pode usar do atleta, que não sei o que, são vários cuidados.
E ele, assim, me ensinou de graça, sabe? Assim, viu que eu tinha um esforço, viu que eu queria fazer, e a gente foi. Mas ele ficava, desculpa, emputecido. Às vezes, por exemplo, para um atleta, ele tinha conseguido patrocínio do Ray-Ban de óculos. O atleta não aceitou. Então, assim, é uma coisa... E tanto que ele também largou. Então, assim, é muita coisa que... A pessoa tem que se dedicar 100% para isso e ganha dinheiro, né? Que eu acho que não é muito o meu foco. O meu foco é muito mais auxiliar esses atletas a procurar um caminho. E outros, assim, uns que eles não são assessores, são normalmente advogados, que entendem muito bem da lei de incentivo ao esporte, e aí ele abre uma assessoria em paralelo e aí ganha-se muito dinheiro, tanto o atleta quanto ele, entendeu? Que não é o meu foco, entendeu? Mas esse é bem difícil pra você, né? Essa parte de você estar incentivando uma pessoa, por exemplo, que não quer ser incentivada. Sabe? É porque imagina, você pega não assim. Eu acho que ela não tem perfil pra... Isso, não tem perfil. Eu sou um atleta, por exemplo, meio retraído. Aí vai você de assessora, ela chega lá numa reunião, por exemplo, toda... Olha, a gente vai fazer isso, e o cara aquilo, assim, né? E o cara, tipo... Então é meio que frustrante. Então, por exemplo, uma delas eu amo ela, que é a Carol do Taekwondo. O apelido dela é Juma. Ela é uma graça, ela é a melhor e tudo mais. Mas aí ela não consegue ter o lado social até. Então, por exemplo, lá em São Caetano, ninguém conhecia. A pessoa é campeã mundial e a própria cidade não apoia. Mas por quê? Porque ela não tinha essa assessoria, né? Só que às vezes não é o perfil do atleta. Chega às férias, ela quer descansar, ela quer ir pro Pantanal. Não, é agora que você tem que fazer o maior número de propaganda, porque depois você tem que treinar. Então, às vezes é isso que ela falou, né? Às vezes o cara é tímido, é tudo contraído e não quer trabalhar aquilo também. Então, mas acho que, assim, a minha... eu não sou a melhor para responder sobre isso, porque, assim, como eu não sou formada nem em direito e nem em marketing esportivo, meu foi sempre eu sendo autônoma e lá... isso. Mas você lembra do Toguro, né? Então... Isso eu tô falando. Ele não é formado. Então hoje a gente vê que, tipo, não é só a formação. Não, eu não tiro o meu mérito, eu não tô falando isso, eu tô falando assim. Mas quando você faz uma pergunta, pode ser que alguém que estudou para ser um assessor, ele vai ter uma outra resposta muito mais elaborada do que a minha. Com certeza. É que, por exemplo, o que aconteceu comigo? O meu foi o inverso. Eu era só patrocinadora. Eu só era patrocinadora, eu não tinha que fazer pra mim. Sabe aquela coisa assim, problema, eu tô te patrocinando, não entrega o resultado? Só que aí, eu não sei se eu sou carinhosa, se eu sou curiosa. Eu falava, mas por que ele não me entrega? Então eu começava a cobrar e achar ferramentas de como ele me entregar. Você não consegue vir, então eu vou até você. Então, por exemplo, isso que eu falo, a Carol, eu lembro até hoje. A gente foi num... E eu brincava, eu aprendi um pouquinho de cada modalidade, porque eu ia até eles. Porque assim, eles estavam no treinamento, eles não investiam numa agência de marketing esportiva, porque você tem que ter alguém para filmar, para editar, para fazer, e eles não têm. Então, aí a gente foi. Quando a gente foi, ficou esses 6 meses juntos e foi para as Olimpíadas, na verdade, nenhum deles teve um resultado esperado. Foi abaixo. A única que foi o melhor resultado, e hoje ela está colhendo muitos frutos disso, foi a Ju Campos, que é de salto com vara. E a Ju queria me contratar, a Juma e um do boxe. Aí que eu fui entender a necessidade deles. Porque até então, isso que eu falo assim, eu não tinha esse acesso. Sim. Só que, como eu prestava serviço, eu já tinha um cargo que tinha muita demanda, né? Como eu falei, tinha uma empresa que investiu 1 milhão em esporte. Eu não tinha como... Eu fiquei um pouco até com medo. Se eu pegasse esses... Nessa época, eu poderia ter feito uma outra carreira, né? Mas eu fiquei assim, como se eu pego um atleta desse e não levo o resultado também? Então, poucas coisas que eu assessorei esses grandes foi interessante para eles. Então, por exemplo, e eu não tenho vergonha, eu também posso falar deles porque eles todo mundo tem muito carinho. Então, um deles foi o Bolia, que foi do boxe também, né? Por exemplo, eles não tinham nem assessoria financeira. Então, eu apresentei uma pessoa, então isso é um nicho muito bom. Isso é difícil, né?
Igual às vezes o esportista ali e tal, o atleta, ele não tem essa questão de gestão do dinheiro, né? Exatamente. Né? Não tem nada. Não tem. Vezes. Então, por exemplo, fica a dica aí pra você. Por ganhar exemplo, muito dinheiro, e como eu vou trabalhar? Até mesmo você. Eu vou entrando nesse assunto. Você é autônomo, empreendedora, tal, etc. Como você controla essa questão do dinheiro, entendeu? Porque, tipo, às vezes, hoje a gente tá em julho, né? Em julho, você ganha muito dinheiro em julho. Só que em agosto você não vai ganhar nada. Setembro você vai ganhar um pouquinho. Outubro você vai ganhar mais. Como que você gerencia isso? No dia a dia? Ou não gerencia? Não, ou na verdade, eu tive... Então, é que, assim, agora vai um assunto, vai entrar num segmento muito pessoal. Mas, por exemplo, eu tive algumas derrotas na minha vida pessoal, né? No meu casamento. Então, assim, quando eu ganhava mais dinheiro, que era um dinheiro, assim, inesperado, não era muito controlado, porque, assim, sim. Quando meu pai era vivo, assim, se você não é casado, você não tem filho, fica a dica aí pros jovens. Nossa, eu comprei meu primeiro carro, depois eu troquei meu carro, até chegar na minha época, que era o Gol Bolinha, que aquele carrinho já era, sabe, como se hoje, sei lá, fosse um T-Cross, tá ótimo, sim. Maravilha, pronto. Não, nem era o top, mas um T-Cross com 20 anos, entendeu? Aí, o que eu já fiz? Já fui pra comprar um imóvel. Aí, do imóvel, eu juntava ainda moeda. Então, eu comprei o imóvel. Você vai ver, até que você foi bem. Sim. E aí, o que eu fazia? Eu peguei o imóvel que eu tinha condição de pagar, e ainda eu fazia o quê? Eu pegava das últimas para as primeiras. Entendeu? Ótimo. Então, era um condomínio que tinha mais que uma torre, mas eu consegui ser a primeira torre para já pegar. E aí, eu tive, isso assim, algumas frustrações pessoais que não me deixaram continuar nesse ritmo, exatamente. Porque depois você casa, eu fiquei viúva, depois casei de novo, aí tenho um filho autista. Então hoje eu sou uma mãe solo com 2 filhos e ainda trouxe meu genro pra morar comigo. Então você não tem dinheiro que sobre, né? Sim. Mas, por exemplo, uma época que eu fui também, que a gente nem entrou nisso, eu fui assessora de eventos sociais. Ali que era uma coisa muito sem noção. Porque eu tinha um fluxo de noiva, X, que eu atendia, só que eu fazia dividido. Então, a noiva podia pagar... Parceladinha. Você pode falar assim, mas é uma educação sim. financeira. Aí, por exemplo, a pessoa falava assim, não, eu te dou a vista. Aí, a vista? Aí, aquilo ali, por exemplo, hoje seria em torno de 3 mil. Dá aquela tremidinha, né? Porque pra mim 3 mil é 3 mil. Aí eu falei, te dou um desconto de 15%, porque eu não tinha nem ideia. Aí eu tô brincando, mas aconteceu isso. Então, por exemplo, aí era no mês de dezembro, eu faço aniversário, tem Natal. Você acha que eu ia economizar aquilo? Não, eu já pegava aquilo como, tipo, nossa, meu 13º. Isso, tchau. Só que não era uma noiva. Às vezes eu entrava, não sei. Então, eu gastava um dinheiro que depois ela ia casar, eu ia gastar gasolina. Você ia fazer tudo, você gastou na frente antes aí eu tinha a funcionária para pagar no dia, assim, do dia mesmo do casamento, né? Então, mas esses últimos 3 anos, assim, com essa empresa, sabe quando você arruma toda a casa, tá direitinho, e agora tá conseguindo guardar dinheirinho também, entendeu? Isso é bom. Então, assim, acho que a vida vai te levando, assim, né? Tem momentos que se você ser, assim, como é que eu posso falar? Trabalhou, estudou. Não. Ela é bem, assim, pra frente. Impulsiva, isso. Ela é bem impulsiva, ajuda ela é nesse momento. Tem gente que, por exemplo, se for gastar todo o dinheiro, ele não vai conseguir recuperar. Mas pela... sim, mas é só você ter boleto pra pagar. Entendeu? Então, assim... Não tem erro. Exatamente. Que nem ela falou aqui, se eu sou tem 360. Pra pagar, você vai eu tô olhando ali, tô vendo negócio. Eu tô olhando ali, tô vendo negócio. Então, pra ela pegar o dinheiro daqui e gastar ali, ela sabe que vai retornar. É que eu sou muito simples, gente. Assim, eu queria nessa parte aí de criadora de conteúdo, né? Ou assim, como pessoa mesmo. Eu não necessito de luxo, assim, eu já vivi em lugares maravilhosos, assim, até como atleta você tem a oportunidade de vivenciar coisas que às vezes o dinheiro não te paga. Sim. Todos esses eventos que a gente foi grandioso, a empresa que custeou, né, porque a gente trabalhava lá intensamente e tudo mais. Então eu não sou uma pessoa que você fala assim, você precisa estar hoje com uma Ferrari. Pra mim, não preciso. Se tiver, é bom. Mas se também se não tiver... Eu nem sei pra que é bom. Porque assim, você...
O que você gosta de fazer no dia a dia? Então, você tá hoje é viagem, assim, se eu tivesse que viajar. investir, porque eu tive o privilégio de ir pra Noruega, né? O ano passado. E foi tão aleatório a gente ir, que toda a minha vida também começou através do Gabriel, assim, né? Você tem uma pessoa que realmente é 100%... Vocês estão quanto tempo juntos? 3 anos. E hoje faz mais um mês. Parabéns. Com 50 anos fica contando mês, mas é uma coisa pra vocês verem como muda, assim, né? Acho que tem um É você ser feliz eternamente, assim, né? Sim. Mas resumindo, a gente foi pra Noruega. Na minha cabeça, olha, é tão gostoso, assim, eu tenho um brilho no olho, assim. Literalmente, sabe como os atletas ficam imitando viking lá? Pra mim era aquele país, era viking, eu ia encontrar os vikings ali no alto mar, sabe assim? Isso, então, sabe como... Isso, pra mim eu falo assim, o que eu vou fazer na Noruega? Sabe assim, pra mim, gente, é um lugar, não sei nem explicar. É legal pra caramba. Lindíssimo, e tem um lado moderno, assim, uma educação, ali eu fui entender de fato o que é... Acho que é o país menos corrupto, né? Isso, eu ia falar assim, que o mais... Porque a gente tem um casal que mora lá, né? Então, essa curiosidade que eu tenho, eu fui perguntando assim, literalmente o que é viver ali, né? E é maravilhoso. Então, assim, se hoje eu tivesse muito dinheiro, eu investiria em viagens. Assim, viagens não... nesse estilo. Sim. Não, o que a gente pode ir, mas para conhecer a educação, a cultura, de fato, sabe? Não, eu não conheço Noruega, mas agora, depois que o Brasil perdeu, aí tem alguns canais de YouTube, tudo que estavam falando da Noruega, do povo, da educação, do finanças, até cadeia. Eu acho que falta gente nas cadeias da Noruega, que não tem quase então, mas é isso que é gostoso, por exemplo. Nunca ninguém falava de Noruega. Assim, tá falando agora com da Copa. Sim. Mas eu nunca escutava. E eu tenho convívio com pessoas com muito dinheiro. Também não foram. Eu falo, vai, que tem... tem muitos lugares. que assim, não né? Você viu a Aurora Boreal lá? Não vi. Eu fui no verão. Sim. É no verão? Acho que não tem. Não acho que tem, é no É inverno. um dos poucos lugares que tem, né? Tem, acho que Noruega, a Islândia, que é todo aqueles Então países eu achava que ia nórdicos, ser né? nórdicos, mas entrei no mar. Então, por exemplo, por mais que é verão, é menos X na água. É isso que me pega. Não pega nada. Vai. Eu sou daquelas assim. Muito gelado. Eu aproveito tudo, eu tenho experiência pra tudo. Ó. E também tem muita coisa pra contar. Isso é legal, você tem que conversar com a minha Por esposa. exemplo, a gente foi pro Mundial de Bobsled. Né? Então, Bobsled foi. Bobsled é aquele trenó. Sabe a Olimpíada de... Sim. Lembra aquele filme Jamaica Abaixo de Zero? Assim, muitas coisas pelo aleatórias. Em 3 anos, eu e o Gabriel, mas aí a gente foi pelo céu. A gente patrocinou a confederação inteira. Foram nos Estados Unidos. Brasileiro? A gente tem equipe. Equipe brasileira? Tem. Mas os caras treinam onde, cara? Muita participação das Olimpíadas. E aí a gente tem a gente tem um atleta, a gente tem um atleta que é de Santo André, que também foi para 6 Olimpíadas, e a gente começou esse namoro para apoiar ele. Quer um café? Quero. Aí, pra apoiar o andreense, né? É uma pessoa assim que, tipo, eu tenho muito carinho. E a gente conseguiu desenhar. Por isso eu falei assim, eu não sou formada em marketing, mas acho que eu sou melhor que muita gente. Certeza. Que aí eu falei assim, mas espera um pouquinho. Não acredito no que... Ele foi me levar pro presidente da confederação e dentro da conversa, menina, se eu falar quanto que eu patrocinei, você não vai acreditar. Então eu não patrocinei só o atleta, eu patrocinei a confederação inteira. O trenó Caramba! vinha com o logo da marca. Eu tenho tudo lá, assim. Isso é exclusivo. Nunca tinha alguma marca tinha patrocinado. Aí você fala assim, mas, cara, e que pra isso serviu? Legal. Vai escutando. Que aí, esse CEO da empresa, assim, eu falo pra ele que vai ser meu chefe pra vida inteira, porque ele me ensinou tanto, ele me deu tanta liberdade. Não é que ele me ensinou, ele me deu liberdade pra eu ser quem eu sou, né? Então, por exemplo, alguém ia falar, mas como que vai acontecer o quê lá, né? Menina, você acredita que 15 dias antes a Cazé TV comprou os direitos? Comprou os direitos, a gente ficou 15 minutos. Aí ligou a câmera, minha filha, eu fui de baixo aqui, ó, entreguei bonezinho pra todo mundo, eu tinha feito boneca, chicol, eles ficaram literalmente com a marca da empresa por 15 minutos, assim, então, assim, será que vendeu mais?
Não sei se vendeu mais, mas ali em Santo André, no ABC, gente, o pessoal você voltava e fora isso, engajamento, ou se não vendeu, visualização da marca, entrar no site da empresa de curiosidade. Às vezes não vai vender agora, mas vai vender no futuro. Dos atletas olímpicos, esse assessor deles me amava. Então ele colocou o Abner foi o garoto propaganda da Globo, perto das Olimpíadas, que eles começam a soltar as vinhetas. Só que a gente foi em janeiro. E ele colocou a credencial como eu assessora dele. E eu fui pro Rio de Janeiro. Ah, que legal. Quando chegou lá, aquele homão maravilhoso, lindo de 2 metros, com a marca assim, estampada no peito. Gente, eu entrei naquela Globo, eu só filmava ele, assim, sabe? Então vai desse amor também, sabe? Sim, você querer entregar, você querer fazer. Vontade, né? Mas a gente tava andando, eu ia falar o seguinte, aí a gente foi pra pista, então você vai perguntar pra alguém, você vai perguntar todo dia assim, você já foi no bobsled? Você já foi pra Noruega? Você vai falar, Karen tinha razão, ela faz coisas diferentes. Sabe quanto que a gente pegou? Menos 30 graus. Nossa. Mas não é diferente um pouco daqui? É mais diferente. seco, não é? Não, mas Dizem, é porque é em cima da pista, então só passou quem tá lá. Entendi. Porque eles têm que ligar, é como se você estivesse dentro do ar-condicionado. Porque o gelo não pode derreter. Então, entendi, ali fica. Então, assim, são experiências que você só vai ter ali mesmo, sabe? Eu falo pra minha esposa de viajar pra Europa, assim, tudo, ver, monumento, essas coisas. Ela fala que não. Ela gosta de outlet. Ela gosta dos Estados Unidos. É Outlet Park. Outlet Park. Um dia Outlet, um dia Park. Aí eu falo de Europa, essas coisas. Ela fala, o que eu vou fazer lá? A minha esposa falou, entra na internet, meu. Você vê tudo em 360 graus. Não, mas é diferente. Você quer ver as pirâmides? Hoje as pirâmides, você entra lá dentro, pela internet, você olha 360. Você falou, não, mas é legal você que a gente vive hoje no mundo do consumo, né? Então, não vou virar inimiga da sua esposa bem no primeiro dia, né? Mas o dia que ela tiver uma experiência que o dinheiro não compra, ela vai valorizar. Assim, no sentido assim, como assim, lógico que a gente quer. Eu também quero ter uma bolsa, eu quero ter um sapato da marca XYZ. Sim. Mas, por exemplo, se vocês forem um dia em eventos assim, principalmente esportivo, não. É coisa que você não. É uma emoção, mesmo que ela não goste, ela vai gostar. Ela tá mudando, né? Igual eu falei do meu filho. Meu filho faz tênis, natação e jiu-jitsu. A semana inteira. Sem querer acertei, hein? Porque eu falei natação. Natação. E ele é bem. Na natação, nas competições que tem da idade dele, lá no Aramaçã, ele ganha todos. Mas é igual você falou, né? No clube, né? Não sei, daqui pra frente. Mas vamos fazer um desafio aí, vamos ver. Mas ele tem 6 anos. E joga bem. Ele leva o jeito pra esporte. Pra esporte, Thiago, indiferente, tá? Grava isso na sua cabeça. Você já tá fazendo bem pra ele como ser humano. Só que não esquece da parte psicológica, pra ele não ter nenhuma frustração. Do resto, saber trabalhar em equipe. Eu não tô te falando, por que eu brinco das invejosas? Porque as pessoas não sabem trabalhar em equipe. Desculpa te cortar, pra gente fazer um corte também. Você falando do esporte, né, que eu acho que você vai entrar nisso. Qual a importância, Karen, do esporte pra criança e pra família? Olha, eu não sei em que grau você quer a resposta, mas assim, porque para mim é em relação a tudo. Primeiro, a saúde, né, física da pessoa, ela vai acostumar tendo um limite na área alimentar, ela sabendo se desenvolver. Então, assim, a parte da saúde como indivíduo. Segundo, que eu, assim, para mim, me tira do sério, disciplina. Primeiro de tudo, um atleta, ele tem uma disciplina que as outras pessoas não têm. Então, em relação a horário, aos uniformes dele. Então, assim, eu não sei como que é o grau, né? Se você tem alguém para ajudá-lo na parte de higiene. Mas ele vai ser ele é um bom nadador, ele não vai deixar o óculos dele ruim, a touca dele ruim, o jiu-jitsu fedido. Então, assim, você já vai transmitindo para a criança uma responsabilidade que hoje... Meu Deus, essa geração, muita gente joga camiseta no quarto lá e sabe assim? Então, essa disciplina de horário. Sabe assim, você ter horário, as pessoas hoje, elas chegam atrasadas. Pode reparar, o atleta, ele não tem como. Sim. Ele é movido principalmente ele, na natação, ele sabe que o quanto 1 segundo vai mudar o resultado dele final. Então, só aí já são inúmeras coisas.
como trabalho mesmo, é essa resiliência, né? Eu acho que a gente consegue... Assim, eu tinha uma vida que eu tinha que correr 40 minutos em jejum, mesmo não querendo, tomando um café reduzido, sendo que eu queria tomar sabe? Então isso você no vai... treino da seleção brasileira, assim, né? A seleção brasileira é bem radical. Sim. E tanto é que é radical, porque eu falava assim, porque tava acima do peso. Imagina, eu pego a foto e falo assim, mas é onde que eles viam tanta gordurinha que não tinha nada aí, sabe? Sim. É que são padrões diferentes. E hoje também até diminuiu um pouco. Você pode pegar atletas de vôlei, que tem umas meninas lá que são fortes, que tem uma gordurinha, mas que o resultado vai além, né? Sim. Mudou muito a parte física hoje, né? Então, pro atleta, é inúmeros benefícios nesse sentido. É que ele faz só modalidades individuais. Então, ele não tem uma parte coletiva. Mas é isso, você não vai ser uma atleta sozinha, né? O que tem uma modalidade coletiva. Um dia você não tá bem, mas o seu amigo tá e vocês vão ser campeão do mesmo jeito. Ou vice-versa, né? Então, isso te ajuda. Eu fui capitã de todas as equipes que eu participei. Então, eu acho que eu também sou assim, acho que eu sou uma pessoa que tem uma liderança nata, é uma característica da Karen. Isso. Por conta do seu ritmo de vida, por causa do vôlei e tudo e tal, te abriu esse caminho, né? Se a gente vê uma diferença grande, eu vejo uma diferença boa aí dos dois atletas que a gente recebeu aqui, a gente recebeu 2 atletas jovens, né? Sim. E você vê até por uma questão de educação, né? Tipo assim, sabe, a menina, como é que ela chama? Que é a Amabile de natação. Que logo depois do podcast, ela mandou um recadão assim pra gente, né? Ela te segue, alguém te segue, eu vi lá. Ela ganhou bolsa pra estudar fora. Ela por si própria, ela mandou um recado pra gente. Nossa, obrigado, viu, Thiago? Pela oportunidade. Não, assim... diferenciado. É que o outro era mais novo você sabe também, que é diferenciado. Né? É que o outro era mais novo. Mas o menino também falava super bem, Sim. tipo assim... E eu acho que traz isso, né, do esporte, né? Fora tudo isso que você falou, né, de educação, disciplina, resiliência... Ele te manda pra um outro caminho, né? Ele te traz esse saber falar, né? Que eu acho que hoje em dia tá difícil, o cara fica tanto na tela... Né? E o atleta ele não fica tanto, mas não fica tanto na tela, né? Ele treina muito. Porque dependendo do nível dele, até é uma questão assim, ele se torna ele tem uma representatividade onde ele pertence. Então, por exemplo, eu recebi a bolsa de estudo, então não poderia decepcionar. Porque meu pai não tinha condição de pagar uma escola particular para 3 filhos, né? Então, eu quero dizer assim, eu não posso errar porque eu tô recebendo bolsa. Além da parte financeira, o pessoal que está ao redor, os meus amigos, a escola, ela fala, a gente tem um atleta aqui, não sei o quê. Então, assim, você vai fazer coisas erradas. Tá todo mundo te olhando. Exatamente. Isso, aí, lógico, que eu falo assim, tem os atletas que são os TDAH, que não tem essa dimensão, ou não tem a educação dentro de casa. Porque em casa, assim, a gente também era simples, mas meus pais sempre valorizaram muito, educou a gente para isso. Então, um atleta, por exemplo... Ele no tênis, você joga tênis também. Você pode estar lá, perdeu, mas você tem que abaixar a cabeça e cumprimentar o seu adversário. Sim. Então, são coisas que no dia a dia você não tem, entendeu? Mas hoje a gente perdeu bastante, né? Principalmente na questão do futebol, né? Hoje teve uma repercussão muito grande aí com o último jogo, negativa, né? Dos jogadores, tipo, zoando o outro time. Somente o pessoal aí da Noruega que tem uma cultura diferente, entendeu? Mas assim, que eu sou bem transparente. Você acha que é por conta do esporte ou não? Não. É que futebol aqui no Brasil, ele deixou de ser esporte, infelizmente. E ele virou o quê? Bet. Virou o quê? Bet. Eu entrando nisso, era a pergunta não que eu piada, queria falar. Não, mas é verdade. É uma coisa assim, deprimente. Você acha que... até o Gilson falou, não, vamos fazer essa pergunta pra Ai, meu Deus! Não, é tranquilo. Você acha que atleta, né, de alto rendimento, ele deveria ser patrocinado por bet ou teria alguma lei, alguma coisa assim do esporte? Não, pra mim não teria que ser patrocinado ninguém. Não deveria existir essa bomba aí. Esporte sem bet. Não, nem influência, nem ninguém, porque isso realmente é um tiro no pé. Sim. Entendeu? Eu não sou a favor estranho, pra nada. Né? É uma situação assim, não sei se era esse patrocinador que você ia me trazer, aí eu vou. Mas eu tô dizendo assim. Era uma bet, claro. Então... A gente acabou de perder. Mas eu prefiro. Não, é brincadeira. Eu tô falando assim, eu não sei qual o limite da ética, né? Que às vezes você não recebe a oferta, então você fala antes de receber. Sim. Mas infelizmente, eu acho que isso é deprimente pra mim.
Não, igual, o principal jogador do Brasil ser patrocinado pela Bet, que tava patrocinando também. Vamos mudar de assunto. Porque assim, ó, eu sou uma pessoa. TV, não vou muito falar amor ao esporte. É estranho, né? Assim, criança, eu não posso ver criança que é assim, sabe, é bem educadora física. Eu acho que. Então, assim, é uma coisa muito sensível, porque eu não apostava nessa seleção, né? Eu achava que não ia chegar em nada mesmo. Já, até por esse histórico e tudo mais. Só que aí, como você é formado em educação física, você vê a criançada. Sim. A gente veio de uma Copa que era na pandemia, não tem como, isso assim, pra mim, eu não me emocionar com uma criança que vai lá e se dedica e não sei o que. Comprar uma camisa do ou o pai Neymar, que tá chorando pra pagar o boleto, ainda tem que comprar a figurinha do raio do meu filho. Então não tem. Eu que sou professora de educação física, sabe assim, eu trocava figurinha pra todo mundo conseguir o álbum. Você vai. E eu fiz uma campanha mesmo de publi pra Copa. Eu fiz capê na Copa no ABC. Então, eu fui contratada por estabelecimentos que tinham contratado telão. E aí, eu fazia a divulgação que naquele ambiente tinha tal rodízio, não sei o quê, né? Eu vi. Então, assim, aquilo pra mim é o que me move. Não foi os R$500. Foi, tipo assim, ver as pessoas felizes, torcendo. Sim. Que ainda junto. Olha ainda, que né? você vê aquela legal, porra né? daquele pênalti. Então, assim, tipo, pra mim é um assunto que ainda não consigo falar. Eu tô no luto ainda. Sim. Pra mim, assim, é coisa que... Mas assim, se a gente ainda, tivesse realmente um time, que nem você falou, não é mais um time. Não ia importar, ali, porque né? mesmo perdendo você ganharia. Que nem a seleção que ganhou da Argentina, ganhou não, desculpa, perdeu da Argentina, Cabo Verde. Isso aí foi... Não, mas eles ficaram mais grandes do que a Argentina, cara. Mesmo perdendo pra Argentina. Não, mas então, entendeu? mas por quê? A Egito uma coisa eu vou te agora falar... perdeu de bobeira 2-0 da Argentina. Mas uma coisa pra analisar em jogo, tá? Primeiro isso, assim, eu não sou a pessoa correta também pra falar sobre isso. Por quê? Eu sou professora na época que a gente tinha nossos ídolos dentro dos times. Então, você torcia por um Corinthians, porque tal atleta tava lá, porque teu pai Então, você ia no estádio, você via aquele ídolo lá, você via ele fazer gol com a sua camisa, com a camisa que você torcia. Hoje, o que acontece? Por causa da internet, os jovens, eles sabem nome de atleta que eu não conhecia, pra falar a verdade, porque eu não vejo futebol o tempo inteiro. Então, eles sabem quem tá jogando em tal time da Europa, sabem, mas eles não são mais os ídolos. Entendeu? Sim. É diferente você falar um Messi pro argentino. É um Cristiano Ronaldo pra Portugal. Pra Portugal. E aqui o Cristiano Ronaldo também, ele saiu da bolha, né? Sim, né? Tudo, né? Aí agora... O Messi também, né? Isso, então a gente perdeu. Isso dentro da escola, dentro da criançada, né? Se você... Aquelas pinturas de rua que a gente teve. Se você pegar, ele sabe mais sobre o Ronaldo e o Ronaldinho, Romário, não sei o que, do que os atuais. Ninguém pintou. Se pintou o Neymar. É uma reflexão. O que foge é o Neymar ainda, porque durante esses últimos 10, 15 anos era ele. Mesmo ele agora tá no fim de carreira. É que você coloca que o Neymar também, ele tem um pezinho em influencer. Que ele foge também da bolha. Ele foge Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Não, ele foge da bolha do futebol. Ele vai pra um lado também de influência. Aí vai ficar na reflexão pro pessoal ir lá ele mexe com muita coisa. Buscar nos cortes. Porque eu sei que tá encerrando aqui. Pega o nosso jogo e, por exemplo, uma bola que tá perto do gol. Eu não vi, se você for lá puxar, um mergulho, um carrinho pra você chutar. Então a bola veio, se não caísse na cabeça, no pé do nosso atleta, a bola passava correndo. É um esforço, né? Gente, onde que isso é futebol? Eu fico nervosa. Isso pra mim não é futebol. Não, e aquilo, né? Se a gente pegava aí a geração antiga, eu lembro um pouco de 2002, 94 um pouquinho, de querer, né? Demonstrar raça ali que você vê nos jogos. Igual nos jogos de vôlei, gritar, ter aquele brilho, né? Nos jogos. Você não vê mais. Drible você não vê. No jogo aqueles dribles de, tipo, o cara passa por 3 ou 4. O último era o Neymar que teve. Então, por exemplo, eu tô puxando o saco ele tentava passar pro vôlei. Mas, por exemplo, o cara atrás de um ponto, não é um gol, um ponto. Às vezes ele pula a placa de patrocínio pra pegar com o pé, pra voltar a bola pra dentro de quadro.
Então, se você buscar o nosso time, ele parou aí, ele perdeu a identidade. E eu vou ser bem, assim, fria. Eu não acho que volta mais. Eu acho que a gente pode perder um pouco da ilusão. Tanto é que se você pesquisar, você pesquisa uma entrevista com o Rafinha, falando da vida dele, como é, aí ele fala, esse creme eu passo, é Victoria's Secret, aí eu passo no corpo, não sei o que lá. Aí com o Haaland, saiu agora, acho que esses dias, aí o Haaland, não, ele acorda de manhã, come 2 ovos, não sei o que lá, e vai pra academia, aí vai não sei o que lá, e vai pro treino, vai não sei o que lá, tal. Hoje virou mais igual influencer, que eles já são milionários. Todo mundo que tá ali joga ou no Real Madrid, Paris Saint-Germain, Barcelona, tá, as coisas estão milionários. Então, seleção pra eles não vai mudar então, nada. Não é mais. Hidratação. Mas isso foi questão de patrocínio também. Né? Acho que 2 bilhões nessa mas aí você deixa o cara mais tranquilo, entendeu? Então, se a FIFA pode fazer, por que eu não? Então, mas virou negócio, igual você falou, virou negócio. Então o cara não vai se esforçar, porque ali pra ele ou não, se o nome dele vai ficar na história ou não, o bolso dele tá cheio de grana. Né? Ele zerou a vida, né? Zerou a vida dele de gerações, né? Igual essa fome que tem, tipo, de querer ganhar, ser o melhor e tudo, na seleção... Se perdeu. Mas tem uma questão também cultural, né? A gente tem que mudar a cultura do Brasil, né? Principalmente quando é pequeno, pra gente dar valores nessas coisas, entendeu? Porque a gente aprende lá de trás. Concordo, nós vamos ter que terminar. Não concordo, porque é isso que eu falo assim, quando tá com a criança, vai lá nos campos, eles têm uma garra, eles têm... Só que, por exemplo, tem um atleta de 9 anos do Corinthians, o moleque já tem assessor, acho que ele... eu sei, é milionário. Então, assim, né? quando você lembra... se a gente voltar à própria entrevista de hoje, você pegar lá quando eu comecei a falar, hoje, infelizmente, é uma série de fatores. Então, tipo, não é que a gente perdeu a nossa ginga, a gente tem. Você vai lá no campo da várzea, você vai nos campos de futebol que tem, eu acompanho o juvenil, os meninos, é a mesma categoria, só que não dá tempo deles estarem no time deles que levam pra fora. Isso assim, vai morar na Europa, se você não volta mais frio. Pega esses TikTok, pega os estrangeiros vindo pro Brasil. Eles não querem mais ir embora, porque aqui é um calor diferente. Então o atleta lá fora, ele deixa de ser brasileiro. Mas é que nem você falou, é um conjunto inteiro. Não é porque o atleta mesmo ele não vai depender só dele. Até por uma questão que você falou assim, que nem o Vini Júnior pega lá, tô passando Victoria's Secret. Porque ele nunca... Rafinha, ele nunca teve essa oportunidade de ter Victoria's Secret. Lá fora, a gente tem uma outra cultura que, tipo, por exemplo, certas coisas não são impossíveis. É possível pra todo mundo. Tipo assim, se você se esforçar, você vai conseguir lá fora. Aqui não, aqui além de você se esforçar, no final você não vai ter. E se você vai ter, aí você tem que ter um pingo de sorte ainda, entendeu? Então o cara ele já vem com essa cultura dessa forma. Então você coloca jogadores, tipo assim, ali pequenos, que normalmente são pessoas que não têm condições, né, de pagar as coisas e tal, são pessoas mais humildes. Depois ele consegue ganhar aquele monte de dinheiro, que é uma vida totalmente diferente, entendeu? Do que ele tava. E você ainda tem as pessoas que não jogam futebol, que tá ali e não sabe cobrar. Entendeu? Porque ele também não tem essa noção. Porque, por exemplo, no Japão... Gente, é que eu não sou a melhor pessoa. No Japão, todo mundo vai limpo. A escola vai ser limpa por quê? Pelos alunos. Todo mundo. Todo mundo vai pegar o pano e vai limpar. Então todo mundo sabe aquele esforço. Entendeu? Não é só um que saiu... Entendeu? Eu acho que é várias... É que envolve... Por exemplo, ontem eu vim almoçar aqui na Moca. Eu vim almoçar aqui. Na minha mesa do lado, era uma mesa grande e tinha lá a sacolinha do Juventus... com várias camisetas. Assim, você percebe que a pessoa não era daqui e comprou pra presentear. Então, isso que eu falo assim, são muitas vertentes. Porque o amor ao futebol, a gente tem. Sim, tem. Só que ele não é mais uma categoria esportiva. No meu ponto de vista. Pode ser que alguém vire e fale assim, aquela menina tá falando errado. Mas pra mim, virou só um negócio. Não é que a gente não tem atleta, a gente tem um atleta, a gente tem o esforçado, a gente tem essa criança que é iludida, comprando figurinha. Tá tudo igual. Só que a partir dos 15 anos manda ele pra fora e a gente hoje é comandado. Não tinha um técnico brasileiro em nenhuma equipe. Sim. Será que já teve Copa que tinha brasileiro em mais de 6 equipes? E você acha que isso volta ou não? Eu acho que não. Acho que é um caminho sem volta. É. Sim.
Sim, porque assim, por exemplo... Acho que vai ser difícil. Eu torço pra que mude, mas acho que vai ser difícil. Isso assim, é que a gente é pequeno, né? Não adianta a gente torcer. Eu acho que volta, gente. Acho que volta? Ah, eu acho. Acho que a gente vai próprio Ronaldo Acho que a tendência é melhorar. Não acho que a tendência é piorar. Porque eles levam embora. Ó, não, hoje. Mas acho que lá pra frente... Você perderia aquele gol do Hendrick? Por isso você, eu tô nervosa, então. Ele perderia, porque ele é ruim. Ele perderia. O moleque saiu daqui, passou tudo que passou lá pra provar que ele era bom, provou. Todo mundo queria que ele fosse titular. Ele joga. Meu, se fosse eu, assim, nem se eu tivesse que chutar, se eu visse que ia pra fora, eu ia correr atrás lá pra voltar pra jogar pra dentro. O cara ficou triste, né? Não, ficou lá deitado. Não, gente, vamos... Mas o público, eu acho que foi melhor do que As pessoas acho que estavam mais animadas nessa Copa. Não, mas é que na outra foi a pandemia. Isso, assim, até conseguiu me convencer. 22, e eu vou torcer eu vou torcer a vida inteira. Eu vou colocar a camisa do Brasil. Não é que eu não vou deixar de torcer pelo Brasil, é que eu quero dizer, não acho mais que os times têm condição de manter os atletas aqui. Sim. Entendeu? Eles vão embora e quando tiverem quase pra se aposentar, volta. E o que você acha do técnico não ser brasileiro? Ai, não gosto. Não gosto. Eu sou muito atleta raiz, eu sou aquela pessoa assim que vista a camisa, assim, sabe? Tanto é que as 5 Copas que o Brasil teve. E é o que mais ganha. Lá de fora. Ele ganha 5 milhões por mês. 5 milhões por Renovou mês. Renovou agora mas eu acho que de 3 Ele é o técnico que mais que tem o... Agora, só pra gente terminar, cara, o papo tá super bom. A gente falou disso, mas você ainda tem mais um trabalho que é o Julius. Com a revista do ABC. Ah, não, é um portal, ABC do ABC. Isso, o que é esse trabalho? É que uma coisa leva a outra. Na verdade, o portal... Ele é um portal jornalístico. Hoje ele é o melhor do ABC. É a revista do ABC, né? Não, é portal mesmo. É um portal jornalístico. Então, ABC do ABC. Hoje ele alcança 25 milhões ao mês de clique ali. Só que, o que aconteceu? Foi uma oportunidade que eles me fizeram um convite, eu aceitei. E, pisando lá dentro, isso que eu falo assim, eu começo a fazer uma avaliação. Então, assim, tipo, hoje é um portal maravilhoso. Não sei onde tá esses 25 milhões que ficam acessando. Porque eu não sou uma pessoa que vou pegar o celular, deixa eu ver um portal, né? E aí, lá dentro, eu comecei a apresentar novas propostas. Então, tudo que é muito conservador, ou tudo que é muito jornalismo raiz, né? Eles são muito conservadores. Então, tipo, Diário do Grande ABC, portal, e não sei o quê. Então, eles amam, que nem o esporte, eles amam o jornalismo e querem a informação da notícia. Só que hoje eu não vejo mais uma notícia sem ter um Instagram, sem ter uma cobertura. Sim. Então, aí eles fizeram o convite, eu não sabia o que eu aceitei, né? Falei, tá bom. Só que depois eu falei, então eu mesma vou fazer a proposta de fazer a cobertura dentro dos eventos. Porque como ele é muito grande, ele recebe convite de tudo que é imprensa, né? Como imprensa. Só que eles não tinham essa repórter. Então, é aquilo que eu falei, que eu tinha que me lapidar, né? E graças a Deus eu tô conseguindo aprender. Então, esses eventos mais de entretenimento ou de esportivo... Você que toca. Então eu toco tudo. Só que, por exemplo, é muito mais fácil pra mim. Quando por exemplo, eu não gosto político. Eu gosto de dar palpite politicamente, mas me envolver, eu já não gosto, né? Então, para mim fazer uma reportagem lá para um evento, sei lá, uma apresentação de um deputado, eu estudo, apresento, mas não é o que eu gosto. Mas já começou a colher frutos. A gente teve uma reunião agora, ele falou, né? Não sou eu que eu tô falando, que a gente estava numa reunião com uma diretora de marketing, né? De um estabelecimento grande, e aí ele falou, a gente foi avaliar a chegada da Karen. Então, agora fez 50 dias, não foi nem 2 meses, e aumentou 10 mil seguidores. Que legal. Pro portal. Então, são as coisas que eu posso contribuir. Fazer uma matéria lá. Você é exclusiva? Dessa reportagem. Não, mas é exclusiva do. Não. Então, assim, de portal, sim. Assim, essa parte mais jornalística, sim, até por uma gratidão, por um carinho por eles, né? Mas, por exemplo, aí eles têm uma outra repórter que faz mais rua, tipo, acidente, um político, alguma coisa, né?
Então... Não, porque é legal, né? Legal, Porque sim. tem bastante gente que necessita de alguém cobrindo, né? Eventos. sim, então, aí eu eventos faço. grandes, Lá eu faz. sou PJ, Ah, não, tá. entendeu? Levar na Que na hora, verdade fazer é... uma matéria lá, deixar no portal. Não, é Então, super legal, Pô, cara. A gente não... Eu acho que tem o estado de São Paulo Dependendo se a inteiro. gente E, fazer na um verdade, evento grande, então, o a que Nauheimer, ela, por exemplo, tendo uma cobertura, né? Sim. Ali conversando com o pessoal e tal. Igual ela fez- isso aí que eu você fez gosto. Você fez no lead, né? Você fez, Isso, né? lead lá Ah, do o lead CC. ela sempre tá lá. Isso. Então, por exemplo, o que é mais interessante ainda do portal? É tanto que o Google queria uma exclusividade deles. Eles têm alguma parte que eu não entendo, mas de tecnologia. Não. E aí, por exemplo, você vai pesquisar, vamos dizer que você vai fazer uma reportagem de vocês. Então, quando eu jogar, o portal vem à frente até da sua rede social se você não tiver um site. Entendeu? Que Então, legal. isso para as empresas, ela fortalece, né? Fortalece. Oh, legal. Isso é bacana, pô. Então, Fazer uma mas aí você matéria entende nossa que lá isso no- faz no parte, por isso portal. que eu assumi fazer- bem o do criadora de conteúdo, porque a influencer eu ficava, não é. Mas criadora de conteúdo é exatamente isso, é a mesma coisa Sim. de uma marca. Então, do evento, o que muda? Eu vou estudar o evento, eu vou estudar junto com Com o o cliente, contratante, quem vai estar lá de persona, quem que ele quer que use. Isso é Aí, legal. às vezes, ele não sabe, eu dou a dica, vamos pegar então um depoimento. Então, a mesma coisa do podcast. Você tem um X horário aqui, depois você vai fazer o corte do que é melhor. A gente, tipo, faz esse cronograma junto com o cliente, que às vezes ele também não tem, não tem discernimento. Muitas vezes, assim, o que eu fico assim, né? Eu falo, podia ter me contratado. Eu vou num evento e a pessoa tem vergonha de falar. Aí eu também faço, tipo, a introdução com o porta-voz em nome do empresário, Sim, sabe? sim. Que aí ele já fica mais solto, já abriu a cerimônia, aí fica tranquilo. Isso é entendeu? legal. Eu acho que você tava, né, quando o Miligene veio lá no Pavão. Sim, Pelo sim, céu, né? sim, Pelo sim, céu, pelo acho que você céu. tava, né? Aham, Ela aham. tava lá, o primeiro evento. Você tava cobrindo? Era cliente nosso. Tava, mas eu tava como patrocinadora. Ah, patrocinador. Do- Aí, então, do aí não céu, era né? que eu não fazia reportagem jornalística, eu fazia um conteúdo, porque a Ocel tava como marca, Sim. entendeu? Tava como Por isso que eu fui patrocinador do evento. aprendendo, né? Porque aí o Gabriel, o Gabriel é jornalista e ele fez curso de fotografia esportiva. Então ele fazia umas fotos, assim, lindas. Tinha 2, 3 curtidas. E aquela câmera, aquela preocupação da gente andar com aquilo. Não sei o que. Eu falei Sim. assim, Gabriel, vamos fazer uns conteúdos. Então eu falo assim, a gente tem que, sabe, tá atenta ao resultado. Se você tem uma fórmula e tá dando certo pra você, às vezes não é a mesma que vai dar Que certo vai pra ser você. não mesmo. Sim. Entendeu? Então hoje o que falta um pouco é sobre isso dentro do sim. marketing, eu acredito. identidade. Porque cada empresa trabalha diferente, né? Sim, é um Cada pessoa produto. trabalha diferente. É um né? produto diferenciado também. Você não vai achar que uma empresa farmacêutica que tem um apoio nisso é a mesma de um produto de Não, roupa. diferente. Entendeu? Diferente. Sim, entendi. E pra gente encerrar? qual- Nossa, o que que você quer fazer? mas... Fala pra gente um... Você vai votar em quem? Brincadeira. É, né? Um sonho que você tem a curto prazo e um sonho que você tem a longo prazo. Pode ser pessoal ou pode Pode, ser... não sei, É, não. pessoal. Sonho seu. Então, a curto prazo, dá tudo certo lá dentro de casa, aí a minha filha ter o espaçozinho dela, e eu com o Gabriel e o Lorenzo ir para um outro espaço, começar uma nova vida de novo. Que eu já tive legal. 2 casamentos, mas eu falo assim, quem sabe, né? O terceiro, agora esse é o dá terceiro. certo. Esse é o terceiro. Eu zerar. Você falava casamento, o Não, Gabriel vai até você embora. falou, você tá no terceiro tentando. O próximo que a gente vai conversar, ele tá no sexto. Tá tentando. Não, aí. mas o meu sonho é que terminasse no Gabriel. Porque tem coisa que você começa e você fala assim, puta, já vi que eu errei. Não vai não. Eu sou Esse aí feliz, vai. assim, sabe? Boa sorte. E a longo prazo é isso, que eu conheço muitos países, que eu tenho umas experiências. Porque assim, eu vou fazer um apelo aqui, se você puder depois fazer um corte nesse, for para mandar para mim. Faz então, olhando pra lá. Ó, olhando pra cá. Uma reflexão. Você já doou sangue? Se você nunca doou, eu vou fazer um apelo aqui, ó. Vai doar pela primeira vez. E uma pergunta que mudou minha vida quando eu fui doar a primeira vez, a pessoa perguntou assim na recepção: o seu sangue é pra quem? E aquilo me emocionou, porque não tinha ninguém. Eu fui doar de livre e espontânea vontade. Então, assim, a minha felicidade já é acordar e a minha família ser saudável, né? Então, assim, se eu fosse falar em sonho, que a gente viva e seja saudável. Mas graças a Deus que continue assim,
Meu sonho é poder usufruir, conhecer e ter experiências com viagem. Legal. Doar sangue é legal, eu já doei bastante. Em nome do meu irmão, porque o meu irmão ele tem artrite, ele ficou muito tempo internado e usou bastante sangue, o Rafa. E aí a gente sempre... Os irmãos, somos 9 irmãos. Nossa! Então tinha bastante gente pra doar. E aí teve uma vez que eu achei muito legal, veio um e-mail pra mim e uma mensagem pra mim, pra eu doar a plaquetas, porque meu sangue era compatível com uma menina que tinha câncer. E aí... Só que ela falou, demora umas 4, 5 horas. Plaqueta é diferente. Que aí entra aqui, tipo, tira o sangue o sangue volta do outro lado, aí vai filtrando, tudo, demorou umas 4, 5 horas. Mas foi legal pra caramba. Depois, porque sabe, era uma... Aí só eu perguntei, né? Pra quem que era, não fala quem. Mas é uma menina assim, assado, idade. Não, mas acho que a melhor presente pra mim, tipo, assim... que você ajudou alguém e tal. Não, isso, assim, não precisar, né? Não tem, porque normalmente, ontem mesmo eu fui. E ali eu vi uma moça, assim, ela tinha até feito um bombonzinho, né? E chegou, assim, uma turminha e ela, emocionada, foi agradecer todo mundo que tava lá. Então, assim... Você tem um pai, uma mãe, ou um filho internado precisando de sangue. É aquele desespero que isso, você o dinheiro não compra, você depende das pessoas terem a boa vontade, né? Então eu pus na minha cabeça. Aí a partir de ontem, eu já faço umas campanhas, né? Aí a partir de ontem eu falei assim, nossa, mas eu tenho que convencer as pessoas, porque é 5 minutos. Rapidinho. Aí a minha filha foi hoje, eu falei, já. Então quem sabe um cortezinho aí a gente... Porque é super rápido. É muito fácil, sabe? Eu doei também. Já doei plaqueta, mas plaqueta quase desmaiei, cara. A moça falou assim pra mim assim, ó, plaqueta, quando você doa plaqueta, você fica lá um tempo, e é normal ter um mal-estar, assim, né? Só que eu fiquei meio envergonhado, tá, cara? Porque só eu tava passando mal, olhei pro lado, ninguém tava passando. Eu falei, não, eu tenho que ficar aqui, cara, bem... Aí passou. E dessa vez que eu fui, né, 4, 5 horas, e ele tira o sangue e o soro entra também. Isso. Eu tive 3 vezes vontade de ir no banheiro. E aí? Não posso, né? Não. Aí não, aí eu levantei, aí veio o enfermeiro, vergonha. O enfermeiro, eu tô ali, veio o enfermeiro, ele traz me ajuda. E eu tô assim, e foi ali mesmo. É mesmo? 3 vezes. Tá vendo? Porque eu sou... Eu não sabia, não. Não, porque fica assim, aí eu levantei. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, foi muito legal. Quer dar a última dica, falar de experiência, o que você dá aí pros pais também, que você é sempre do esporte. Ou pra quem quer empreender também, porque a sua vida sempre de recomeço, você fez isso, você fez aquilo, você estudou, você saiu do vôlei, você foi pra vendas, pro marketing, trabalhar com esporte. O que você fala para as pessoas que querem, às vezes, ela quer uma palavra ali de incentivo, né? E às vezes tem o medo, né? Igual a gente, o meu incentivo foi, não, eu quero, igual aqui, é uma aposta, né? A Nauheimer também veio de uma aposta, de uma conversa. Não, vamos tocar, a gente todo dia ali se renova, aprende, né? Com os clientes, com as pessoas ao nosso entorno. O que você fala para as pessoas que querem, com os pais, com todo mundo? Acho que assim, de uma forma geral, para mim encerrar, acho que a palavra que eu deixaria assim bem em foco é respeito. Assim, você se respeitar, seja os pais respeitando os filhos, os parceiros, porque desde do comecinho aqui da entrevista, eu sempre falei muito de habilidade, de você ter um propósito, né? E muitas vezes a gente quer se enquadrar dentro de uma situação que ela é boa para outras pessoas e que não é para você. Os pais, eles querem que o filho seja aquilo que ele não foi. Então, a palavra respeito, ela abrange muitas coisas no sentido de você dar uma oportunidade para você seguir seu coração, entender as suas habilidades, que a partir do momento que você descobrir aquilo que você é bom, porque todas as pessoas nasceram para ser bom em alguma coisa, seja com experiência, seja quebrando a cara, seja com uma psicóloga, você vai ser feliz. A partir do momento que você entender isso, a gente corre atrás, a energia vem. E se eu posso finalizar isso, eu falo assim, quando eu falo, até incentivo o marido incentivar a esposa, assim, isso motiva, isso é uma questão assim que se transforma em energia. Quando você tá feliz, você contagia as pessoas. E para mim, o que eu posso deixar de mensagem é sobre isso. Eu sinto que eu queria estar em lugares que não me pertenciam,
e essa minha energia não fluía. Hoje eu sou convidada de estar em alguns lugares por causa da minha energia. Então, seja mais você, que você vai sempre caber em algum lugar. Legal, obrigado, Karen. Realmente a sua energia é muito boa. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Tá bom. E mais uma vez, obrigado. Espero que não seja o último nosso bate-papo. Eu espero que tenham mais. Eu acho que a gente tem muito assunto ainda pra conversar, fazer parcerias e tudo mais. Aí não marca nenhum aposta, tá bom? E pessoal, não esquece de curtir, hein? Compartilhar com todo mundo aí. Seguir a Karen também. Seguir a Karen, que vai estar escrito aqui embaixo, aqui, por aqui. Obrigada, menina. E é isso. Muito obrigado, Karen. Obrigada a você. Obrigado. Tchau. Pessoal, Show de bola.